Mais um debate, iniciando mais um debate, hoje com um tema muito interessante. Jejum de Daniel se aplica aos dias atuais? Tem muitas igrejas que praticam o jejum de Daniel, baseado lá em Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3, que diz assim: Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho encontraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. E aí o jejum de Daniel são 21 dias que algumas igrejas reservam esse tempo para campanhas de jejum, de oração, para algum pedido específico. E a pergunta nossa de hoje é essa: esse jejum de Daniel, então ele é bíblico, ele se aplica aos dias atuais? Ou seja, não é porque está na Bíblia que se aplica aos dias atuais. Ou pode ser o contrário, não, se está na Bíblia é porque se aplica aos dias atuais. Nós queremos então a sua participação no nosso programa através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você pode entrar lá na sala de chat, inclusive dar a sua opinião. Eu acompanho aqui nos meus olhos aqui o YouTube, mas você pode participar em qualquer uma das mídias sociais. Nós estamos transmitindo ao vivo e você pode dar lá a sua opinião. Ou você pode também dar a sua opinião através do nosso WhatsApp da vida. Isso que é o 12997472010, áudio e vídeo 30 segundos, tá, gente? E também você pode mandar a sua mensagem de texto. Ô, Cláudio, tem gente que eu conheço que faz o jejum de Daniel, sabe pra quê? Vai emagrecer. Olha que maravilha. Aí eu já gostei, eu vou fazer vai emagrecer, acredita então, nisso? A gente perde uns quilinhos aí. Na verdade, o cristão, o ser humano, né? O ser humano é o famoso dar um jeitinho em tudo, né? Tudo. Então ele junta, ele fala, não, vou fazer o jejum de Daniel, e aí ele até seleciona, fala, não, eu vou tirar chocolate, eu vou tirar refrigerante, ele já tira algumas coisas específicas, que é aquilo que ele gosta de comer, e aí já vem esse pensamento realmente. Já vi várias pessoas pensando nisso. Não, eu vou fazer porque aí vai emagrecer, vou perder alguns quilinhos. Vai ajeitar a vida espiritual e também o corpo, né? Só que aí tem gente que faz o seguinte também, Simone, ele 21 dias de Daniel, aí ele tira esse monte de coisa, só que aí ele, quando vai chegando assim, ó, 19, 20... contando, não, ele já marca a churrascaria, e ele fala assim, não, bateu 22, eu vou descer o cajado. Aí o camarada vai até passar mal. Não adianta nada, né? comer, né? Ou seja, ele fez 21, mas depois ele vai e se arrebenta de comer também. Aí não resolve o problema. Lembrando, Cláudio, que quem tiver dúvidas também pode mandar aí a pergunta pra gente, né? Tem gente que tem dúvidas sobre o jejum de Daniel. Exatamente, então você pode mandar sua pergunta, tirar suas dúvidas ou mandar sua opinião em áudio, em vídeo, digitado através dos nossos canais aí, o áudio e vídeo através do WhatsApp da vida, que é o 12997472010. 12997472010. O jejum de Daniel se aplica aos dias atuais? Aproveita também, se você entrar no YouTube, quando você entra e já dá um joinha lá, já entra em curtir. Eu tava até brincando com o pastor Isaac aqui antes de entrarmos no ar, que o programa de hoje vai ser fantástico, porque não tinha nem começado, já tinha um like, né? Então o pessoal já entendeu. Entra, dá um like, lá, porque aí o nosso conteúdo ele é distribuído para mais pessoas. Compartilha também. Compartilha. Pelo menos 3 pessoas, Pai, o Filho e Espírito Santo, pelo menos 3 pessoas, compartilha aí para que mais pessoas tenham aí o nosso conteúdo e acompanhem o debate de hoje. Você conhece alguém, alguma igreja, ou membros da sua igreja que fazem aí o jejum de Daniel? Então pede para ela ouvir o programa. Eu creio que o programa aí tem esta ideia de instruir, a ideia de trazer crescimento com base na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, se você puder, será muito bom você compartilhar para que essas pessoas participem conosco. Hoje, participando aqui comigo ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Vida, pastor Jonatas Rodrigues e também o pastor Isaac Pereira. Começo aqui à minha esquerda, pastor Isaac, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui novamente. Toda a produção aqui, Flávia, Simone, pastor Jonatas, pastor Cláudio. Tenho certeza que esse assunto vai despertar aí muita curiosidade e espero trazermos aqui conhecimento da palavra para todos. Maravilha, pastor Jonatas Rodrigues, satisfação tê-lo mais uma vez conosco aqui, bom dia. Bom dia, é uma alegria estar aqui mais uma vez, né, podendo falar de um tema tão relevante para a igreja, pastor Cláudio Apolinário, pastor Isaac Pereira. Eu tenho certeza que iremos hoje somar para que o reino de Deus seja a cada dia mais enriquecido. E eu quero agradecer essa oportunidade e saudar a todos os ouvintes nesse dia. Maravilha, então eu vou aproveitar que o pastor Jonatas já está com o microfone aberto e eu já começo por ele então. Pastor, 2 minutos para suas considerações iniciais. Jejum de Daniel se aplica aos dias de hoje? Bom, pastor Cláudio Apolinário, eu acho que é relevante nós fazermos uma pontuação de que o jejum é uma prática daquele que
tem o desejo de viver uma vida piedosa. Nós vemos que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a igreja primitiva, os apóstolos jejuavam, todos os irmãos que buscavam a Deus jejuavam. Agora, o modelo de Daniel, eu entendo que tem que ser observado com cautela. Por quê? Muitas pessoas falam, vou fazer o jejum de Daniel, mas não é jejum de Daniel coisa nenhuma. A pessoa, ela deixa ali alguns alimentos. Nós vemos que o jejum de Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, ele nem perfume usou. Olha que coisa. Foi pessoal. Então era algo particular de Daniel com Deus. Então ele tinha aquele desejo de buscar a Deus e ele fez aquele propósito. Então muitas pessoas hoje, como nós estávamos conversando, buscam esse tipo de jejum com outros objetivos, umas até para emagrecer realmente. Inclusive, acho que um tempo atrás teve um ator muito famoso aí de um filme, eu esqueci o nome do filme, que ele começou a postar nas redes sociais dele, que ele fazia o jejum de Daniel. E aquilo contagiou muitas pessoas, ficaram curiosas, mas como que você faz esse jejum? Olha, esse jejum é objetivo espiritual, mas também com isso você pode emagrecer, e começaram a misturar as coisas. Então o jejum não é com o objetivo de emagrecer quando você faz com objetivos espirituais, mas sim buscar mais intimidade com Deus. Então é uma prática que é respaldada pela palavra de Deus, mas não necessariamente devemos falar, olha, eu vou fazer o jejum de Daniel. A igreja tem que jejuar, mas não necessariamente fazer o jejum de Daniel. Então, se fizer, observando o modelo de Daniel, eu não vejo nenhum mal nisso, mas desde que seja com o objetivo realmente sincero de buscar a Deus. Maravilha. Opinião dada então do pastor Jonatas. Vamos ouvir agora o pastor Isaac, que também terá 2 minutos para fazer as suas considerações iniciais. Bom, vamos lá. Para começar aqui, o jejum de Daniel foi de Daniel, e de Daniel somente. Nós precisamos apontar aqui o que o pastor Jonatas acabou de dizer, o seguinte, que se nós quisermos buscar uma vida de mais comunhão com Deus, uma vida piedosa, nós fazemos o jejum. Eu coloco essa ordem inversa. A verdade, a Bíblia faz essa ordem inversa. Se você olhar lá no livro de Zacarias, capítulo 7, o Senhor Deus repreende o povo de Israel ali, porque eles faziam jejum e não tinham uma vida de piedade. O que o Senhor Jesus, na verdade, queria era uma conduta correta, uma conduta santa, os versículos 9 e 10, queria prática, e para que depois fosse acontecesse ali o jejum. Então, a título de definição, eu fiz uma definição aqui, uma breve definição para os irmãos entenderem, e a gente vai discorrer aqui e citar os textos pertinentes ao longo do debate. Jejum é abstinência a rigor de alimentos, mas é uma abstinência espontânea, voluntária, secreta e temporária, motivada por uma circunstância específica, visando a oração intensa. Então, o jejum é a abstinência de alimentos, a priori de alimentos, espontânea, voluntária, secreta e temporária, motivada por uma circunstância específica, visando a oração intensa. E aí, ao longo do debate, nós vamos apontar aqui os textos aqui e mostrar na Bíblia ao que o jejum é associado. Porque hoje o que as pessoas fazem não é jejum, hoje o que as pessoas confundem, as pessoas mistificaram o jejum e parece que tem na cabeça delas assim: se eu fizer o jejum, a minha oração será respondida. Meus irmãos, tirem esse Deus da sua cabeça, porque Deus não faz as coisas assim. Deus, você faz alguma coisa, Deus é obrigado a responder. Não, Deus não funciona assim, Deus é soberano, Deus dá a hora que Ele quiser, Deus não dá, Deus tira a hora que Ele quiser. Então o jejum é isso, uma circunstância específica visando a oração. O jejum é benéfico a mim e não necessariamente para eu obter algo de Deus. Maravilha. Então, no seu entendimento, pelo que eu entendi, você é contra o jejum de Daniel. O jejum de Daniel não se aplica aos dias atuais. O jejum de Daniel foi de Daniel e de Daniel somente.
Ok. Nós queremos então a sua participação e a sua opinião através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Já tem áudio chegando aqui. Nós queremos aí a sua participação e a sua opinião. Lembrando que você mande o áudio no máximo de 30 segundos. Então seja sucinto aí no seu posicionamento para que a gente possa colocar aqui no ar e possa colaborar com os demais ouvintes. Você também pode mandar a sua opinião através das mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, mandando a sua opinião por escrito. E no caso do WhatsApp, você pode mandar também em áudio e em vídeo, será muito bom a sua participação. Nós vamos ouvir agora então os áudios retirados da internet. O primeiro áudio do Evanir Vieira, o segundo do Dario Cardoso. Os dois são pastores, o Evanir defendendo aí o jejum de Daniel e o Dario Cardoso dando um posicionamento contrário. Será que eu estou correto aqui na minha posição? Não, na verdade é o inverso. Mas vamos ouvi-lo, já a gente volta. Bem, se a gente for analisar em Daniel 10, do 1 ao 14, Daniel jejuou porque ele queria uma resposta de Deus. E ali no versículo 3 diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho, não comeu manjar. Ele ficou retirado para poder buscar uma revelação de Deus. E às vezes nós temos que fazer isso também, nos retirar. Ficar vários dias em jejum, tem gente que consegue ficar 1 dia, tem gente que consegue ficar 3, mas ali Daniel recebeu uma graça para ficar 21 dias em jejum. E desde o primeiro dia que Daniel buscou a Deus, Deus já tinha enviado resposta através do anjo Gabriel. Mas o anjo Gabriel, quando foi passar, o demônio chamado Príncipe da Pérsia, que controlava a Pérsia, barrou o Gabriel. E ali houve uma batalha, e Gabriel é um anjo mensageiro, ele não é batalhador. E ali, pelo jejum de Daniel, aí Deus mandou reforço. Aí veio o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel deve ter passado a espada nele, e o príncipe da Pérsia caiu do outro lado, e o Gabriel chegou com a resposta. Que se nós perseverarmos em oração, se nós perseverarmos no jejum, Deus vai enviar reforço, Deus vai enviar anjos para poder batalhar pelas nossas vidas. Então Daniel perseverou e Deus mandou reforço, e você vai perseverar e Deus vai mandar reforço. 96.5 Debate da Vida. O jejum é uma prática bíblica estabelecida e requerida por Jesus. Deus é quem estabelece o jejum e é para ele que ele deve ser oferecido, nunca para atender aos nossos próprios interesses e muito menos como uma forma de manipular ou constranger Deus a qualquer coisa. Quando se fala de jejum de Daniel, as pessoas estão falando de abstenção de algum tipo de alimento ou algum tipo de comida. Eu creio que essas coisas, elas tendem a tornar complexo alguma coisa que é simples. A humildade e o pedido sincero diante do Senhor é suficiente. Jejum é um ato de humilhação e, quando nós façamos do modo mais simples e direto que nos for possível. Então, creio que vincular jejum a qualquer outra pessoa que não o próprio Senhor seja uma forma de deturpar o conceito. Bom, então as opiniões. Dario Cardoso, agora que eu me lembrei dele, Dario Cardoso foi meu professor de hebraico. Sangue de Jesus tem poder, viu, professor Dario? Ô, aulinha boa, viu? O camarada manja demais, mas pensa num negócio complicado que aprendeu o hebraico, né? Mas vamos lá. Professor Dario Cardoso, então, defendendo aí que vincular jejum a qualquer outra pessoa é complicado, devemos vincular isso a Deus, a Jesus, e também coloca aí o jejum como um ato de humilhação. Ele diz que é uma prática bíblica e deve ser feito, mas não para atender aos nossos desejos. Já o pastor Evanir Vieira, ele menciona aí que nós devemos nos retirar para fazer o jejum, e aí ele coloca algo aqui que é o posicionamento central dele. Através do jejum, Deus manda reforço. Então, pelo que eu entendi, o ponto-chave dele é Deus manda reforço, Deus manda anjos para batalhar por nós. Será que é isso mesmo? Será que isso é bíblico? Nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, nos chats das nossas mídias sociais e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Volto então com o pastor Isaac, que terá 4 minutos para explanar melhor o seu ponto de vista. Eu achei interessante aqui, pastor Isaac, dentro do posicionamento do Evanir Vieira, que ele diz aqui que Deus manda anjos para batalhar por nós. Me parece um pouco diferente daquilo que o senhor defende. 4 minutos, querido. É só uma visão totalmente equivocada aí da visão de Daniel. Daniel ficou assim, ficou extasiado, assim, entrou nesse jejum de 3 semanas aí por causa da visão. O que ele viu
deixou ele assim. Então é a circunstância específica que eu mencionei aqui na minha definição. Para os irmãos não terem dúvidas acerca disso, o jejum, meus irmãos, é uma prática cristã comum. O Novo Testamento não proíbe o jejum, pelo contrário, o Senhor Jesus dá regras específicas para quando os irmãos fizerem jejum. Isso nós vemos alguns irmãos fazendo lá no livro de Atos. Mateus 6, os versículos 16 a 18, por isso que eu coloquei na minha definição que o jejum ele é secreto. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então, se alguém sabe que você está fazendo jejum, você está fazendo jejum errado. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Essas são as regras que Jesus estabeleceu aí para o jejum. O jejum no Antigo Testamento e no Novo Testamento também é fortemente associado com o luto e a tristeza, o lamento. Nós vemos isso em Mateus 9, versículos 14 e 15, alguns discípulos ali perguntando a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Falando acerca de si, Jesus estava. E nesses dias hão de jejuar, ou seja, uma tristeza, um luto, um lamento, porque Jesus não estava mais conosco, com eles fisicamente. Segundo Samuel, nós vemos Davi jejuando ali por causa do seu filho, jejuando também por causa da morte de Abner, se entristeceu e jejuou, não quis comer. Neemias 1:4, nós vemos também o choro, o lamento acompanhado ali do jejum. Temos também, segundo, o jejum associado ao arrependimento. E olhem aqui, as pessoas colocam aí enchem de espiritualidade o jejum, mas nós temos aqui uma pessoa que não era muito espiritual e também não era crente, porque foi punido e a Bíblia demonstrou que não era crente. O rei Acabe fazendo jejum. Rei Acabe em 1 Reis 21, no versículo 27, ele fez jejum, se entristeceu, porque ouviu ali o juízo do profeta Elias, ele se entristeceu, mesmo que temporariamente, Deus protelou assim o juízo contra Acabe. Nós vemos os ninivitas que nem eram judeus, eram lá da Síria, fazendo jejum. Por quê? Porque estavam arrependidos. Em Jonas 3, nós vemos aí Atos 9:9, o apóstolo Paulo, quando da sua conversão, ali extasiado pelas coisas que viu e por ter inclusive visto o Senhor Jesus, fez jejum 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. Aqui o jejum de Daniel, uma visão, ou seja, ele fez o jejum por causa da visão. Por causa da visão ele fez o jejum. E por fim, quarta associação aqui do jejum, o início de uma tarefa importante ou um ministério. O Senhor Jesus fez o jejum antes de começar o seu ministério, Mateus 4. Atos 13, os irmãos estavam jejuando para enviar ali Paulo, na época ainda Saulo, e Barnabé ao campo missionário. Então, meus irmãos, nós temos que observar essa circunstância específica na vida. O jejum é sempre acompanhado de oração, sempre. E se você quer fazer jejum, faça você, por causa dessa circunstância, seja luto, tristeza, arrependimento, que visão de juízo, ninguém mais vai ter visão hoje em dia, a não ser que você leia a Bíblia. Ou o início de uma tarefa importante ou um ministério. Maravilha. Pastor Jonatas, 4 minutos então para sua explanação também sobre o assunto, reforçando aqui um posicionamento que foi dado pelo professor Dario. Ele mencionou aqui na sua colocação, no áudio retirado da internet, que é uma prática bíblica, deve ser feito, mas não para atender aos nossos desejos. Então esse é um contraponto, que o jejum não teria este objetivo. Como o senhor entende isso? 4 minutos para suas considerações. Perfeito. De forma nenhuma, o jejum não pode ser feito
para, eu quero um carro, eu quero uma casa, como a gente tem visto por aí, né? O jejum, o objetivo é quebrantamento. A pessoa que jejua, por isso que eu disse, pastor Isaac Pereira, é resultado de uma vida piedosa. A pessoa que tem uma vida piedosa, ela vai jejuar, isso é natural, tá? Qualquer cristão que quer buscar a Deus, ele jejua, isso é normal na vida cristã. Agora, não podemos ser extremistas ao ponto de dizer que a pessoa não pode jejuar, tem que jejuar. Agora, o modelo de Daniel, tá? Eu particularmente não sigo o modelo de Daniel, eu jejuo, é um estilo de vida, é natural o cristão jejuar e orar. Primeiro oração, depois jejum. Então não adianta jejuar sem orar. Então é um resultado de uma soma que vai trazer um resultado que é a intimidade com Deus, a busca a Deus. Então quando nós vemos lá na palavra de Deus, Daniel jejuando, o objetivo dele era esse, era se quebrantar diante de Deus por causa de toda aquela experiência que Daniel estava tendo com Deus. Isso levou a ele a ter uma vida quebrantada, uma vida piedosa. Então hoje, se eu falar para a pessoa, olha, eu queria jejuar como Daniel, não, você não pode porque o jejum era de Daniel, eu estou sendo extremista, porque Daniel, ele usou um modelo. É a mesma coisa Moisés jejuou também 40 dias. Nós vemos que, inclusive, teve uma vez que Moisés esteve no monte, na presença de Deus, e ficou, a Bíblia relata, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. É algo sobrenatural. Um homem normal, a ciência já comprovou, ele não suporta mais do que 4 dias sem água. Então nós vemos que era a vontade de Deus para a vida de Moisés por um motivo secreto específico que não é revelado a nós. Então cada pessoa tem uma particularidade com Deus. Aí se eu falar para a pessoa, eu quero fazer o jejum que Daniel fez 21 dias, eu acho que é esse o objetivo da pessoa. Então a pessoa fala, o modelo do jejum de Daniel, isso aí é uma força de expressão que eu entendo que se a pessoa falar, eu quero jejuar como Daniel 21 dias, eu não vou proibi-la. Você não vai fazer isso porque o jejum era só de Daniel. Não é. É um exemplo. Eu quero jejuar como Jesus jejuou 40 dias. Se o Espírito Santo tocou nessa pessoa, levou essa pessoa a isso, então é a particularidade dela com Deus. Então não posso chegar e falar, não, você não pode fazer isso porque aquele jejum foi só de Jesus. Não é isso. Eu creio que o exemplo bíblico que nós temos é que nós temos que seguir. São modelos, né? A Esther, por exemplo, quando ela estava naquela pressão tremenda, naquela batalha tremenda, ela convocou todo o povo, o povo judeu, a que jejuassem durante 3 dias, não foi isso? Jejum absoluto. Eles fizeram um jejum absoluto de 3 dias e Deus deu resposta. Então, como eu devo considerar? Uma forma de entender isso é o equilíbrio. Eu entendo que não adianta, eu tenho que orientar a igreja, o cristão, de que se você jejuar, meu filho, com o objetivo de ter uma casa, ter um carro ou algo material, você está equivocado. Porque o jejum, primeiramente, é um quebrantamento pessoal. A pessoa que jejua, nós vemos nos próprios salmos, não é isso? Eles falavam que jejuava, olha, o próprio Davi jejuou, ele falava que humilhou, olha só, humilhava a minha alma com o jejum, Salmo 35:13. Então, isso é uma forma de humilhação. Quem jejua está se humilhando, porque basta experimentar. Fica um dia em jejum, fica meio dia em jejum, quem não está acostumado. Tem pessoas que você fala, irmão, vamos jejuar, né? Então, é claro que o jejum é secreto, mas em algumas ocasiões, quando você convoca a igreja, fala para a igreja, olha, irmãos, vamos jejuar. Nós, hoje, inclusive, estamos precisando muito disso. Não é verdade? Uma vida piedosa. Lá em 2 Crônicas 7:14, a palavra de Deus é clara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu entendo que humilhação, o jejum é parte da humilhação. Entendeu? Se humilhar e orar, aí entra o detalhe, é um conjunto, e dos seus maus caminhos se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não adianta eu jejuar e continuar pecando voluntariamente, não adianta eu jejuar e continuar praticando aquilo que a palavra de Deus condena, mas quando existe o jejum sincero, eu entendo que não importa se são 21 dias, se apenas um dia. Nínive, por exemplo, o próprio pastor citou aí o exemplo de Nínive, que era um povo terrível, é um povo que não tinha, Deus já tinha dado, inclusive, determinado a Jonas que pregasse contra eles, mas eles se arrependeram, e jejuaram, e Deus ouviu e teve misericórdia daquela nação.
Maravilha. Opiniões dadas então dos nossos convidados, nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. E mais uma vez pedir a você, todos que estão aí conosco participando no YouTube, se você puder, clica aí no joinha. Se você clicar no joinha, você ajuda e o algoritmo do YouTube distribui o nosso conteúdo para mais pessoas. Você pode inclusive se inscrever no canal, clicar no sininho para que todas as vezes que nós iniciarmos o nosso debate, você possa ter acesso e acompanhar conosco aqui os temas que nós temos trazido aqui diariamente e tem trazido muito crescimento para as pessoas. Eu sou grato a Deus, recebo inúmeras mensagens através das mídias sociais. Eu confesso que eu uso mais o Instagram, né? Porque diz que o Facebook é para as pessoas de mais idade, o Instagram é para as pessoas mais jovens, então eu uso mais o Instagram. O Instagram é a minha rede social mais utilizada, né? Então lá no Instagram várias pessoas me mandam lá pelo direct agradecendo, dizendo que os debates têm sido muito úteis para o crescimento e a vida das pessoas. Então eu sou grato a Deus por cada momento que nós temos passado juntos aqui. Então se você puder, entre aí no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha para que mais pessoas possam ter o nosso conteúdo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos com o nosso segundo bloco, onde nós vamos ter o bloco do embate, onde nós temos aqui a oportunidade de interromper um ao outro para que possa te ajudar no conhecimento e no entendimento sobre o tema de hoje. Jejum de Daniel se aplica aos dias atuais? Aliás, o próximo bloco é o bloco do ouvinte. Então a gente vai ler opiniões, vai colocar áudios, vai colocar os vídeos que você mandar para cá com a sua participação para que possa ajudar no nosso debate. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12-9747-2010. Sintoniza aí. É tudo de bom. E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu, o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada e experimentar a proteção veicular da Touros? Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa e sem perfil. Qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio à pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. A vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida. E você já participou, já deu a sua opinião, ainda não pode gravar vídeo, viu? Manda vídeo pra cá, 30 segundos, áudio ou vídeo no nosso WhatsApp 12997472010. E também mensagem de texto. Tem a pesquisa também que você pode participar lá, dando a sua opinião, lá no nosso Facebook e no nosso Instagram, né, Cláudio? Como tá a pesquisa? Exatamente, vamos lá, olha, no Facebook, 76%, ou seja, a absoluta maioria, estão defendendo que sim, que o jejum de Daniel se aplica aos dias atuais. E 24% estão dizendo que não. No Instagram, 100% estão dizendo que sim, ou seja, todo mundo que votou está dizendo que sim, que o jejum de Daniel se aplica aos dias atuais. Portanto, 100% diz sim, 0% dizendo não. Mas você pode nos ajudar aí, mudando o resultado dessa pesquisa, participando. Então, se você entrar no Instagram, vai no Stories da Rádio Vida, clicou no Stories, você vai encontrar lá a nossa pesquisa de hoje, a nossa enquete de hoje. No Facebook, você entra na transmissão ao vivo, assim que você entrar na transmissão ao vivo, o próprio Facebook vai te disponibilizar a nossa enquete e você responde sim ou não, qual é a sua opinião. Jejum de Daniel se aplica aos dias atuais? Nós queremos a sua participação. Hoje nós temos vários áudios, temos áudio, temos vídeo, temos opinião escrita. Então nós vamos começar pelos
áudios, Simone, pode ser? Pode ser, o vídeo ainda está sendo carregado aqui na nossa... Exatamente, então vamos lá. Vamos lá, então, o primeiro áudio é do Robson Beraldo, tem também o José Alves de São José dos Campos. E grande Robson Beraldo, tava sumido, né? Eu falei isso pra ele. Tava sumido, Robson Beraldo, Apareceu. Que Deus te abençoe, querido, bom ter a tua participação novamente. E também o áudio do Luiz Carlos de Santa Isabel. Vamos começar então com o nosso amigo sumido que apareceu, Robson Beraldo. Minha opinião é o seguinte, agrada a Deus? É heresia? Não é. Se não é heresia, então é válido, agrada a Deus, é melhor do que tirar dias para pecar, para fazer coisa errada. Por exemplo, para desagradar a Deus, por exemplo, bebendo, fazendo coisas erradas. Tá certo? Essa é a minha opinião. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Bom dia a todos da Rádio Vida. Eu sou José Alves aqui de São José dos Campos. Quero dizer para os debatedores, pastor Cláudio e a todos, que não se pode aplicar o jejum de Daniel em nossos dias, pois é muito complicado. Na minha opinião, não pode. Se tem debate, tem vida. Olha, meu nome é Luiz Carlos, sou pedreiro, moro aqui na cidade de Santa Isabel. É o seguinte, eu concordo com o jejum. Jesus disse que a hora que o noivo seria tirado, logicamente jejuaremos, né? Ele nos mostrou as formas de jejuar e coisa e tal. Mas vamos dizer, eu fico assim pensando o seguinte, só que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. As igrejas fazem campanha, né? Campanha de Daniel, 21 dias de oração, só que 3 vezes por dia dá 63 cultos. E aí? Fazendo 21 só, tá certo? Ô Cláudio, o vídeo já está disponível, vamos lá? Vamos ao vídeo então. Alexandre de São José dos Campos. Bom dia, aqui é o Alexandre de São José dos Campos. E hoje eu estou com o pastor, mais uma vez com o pastor Isaac. Jejum tem que ser em segredo. Muitos fazem jejum para se amostrar. Eu falo, não vou citar nomes, mas eu trabalhava com uma pessoa que era evangélica. Eu não era nessa época ainda. E a pessoa vivia falando, eu tô em jejum, não vou comer nada. Esnobava a gente. Então o jejum é segredo. Falou? Abraço. Tá ótima opinião então do Alexandre. Não sei se você vai lembrar, pastor Isaac, mas o Alexandre é aquele camarada que chegou a dizer que não ouviria mais... se o pastor Isaac estiver lá, eu não ouço mais o debate. Né? E agora, a segunda vez que ele tá concordando, irmão. Acho que não sei se ele tá se convertendo ou se é o senhor que se converteu e aí ele tá agora entendendo que tá tudo certo. Que legal, Alexandre. Um abraço pra você, Alexandre, meu querido. Fique com Deus. Que legal que estamos concordando aí. Um abraço. Que Deus te abençoe, Alexandre. Bom, muito obrigado pela opinião de todos, Alexandre de São José, Luiz Carlos de Santa Isabel, meu abraço a todos os nossos ouvintes aí de Santa Isabel, o José Alves de Robson Beraldo, José Alves de São José dos Campos e o Robson Beraldo de Taubaté. Então veja que as opiniões estão vindo de locais diferentes. Muito obrigado pela participação de vocês. Temos aqui também o Vídeo Salvos Mãe, acho que esse é o nome dele lá no perfil do Facebook. E o jejum normal é válido? Ontem mesmo fiz jejum por muitas causas. Então, olha, eu tenho mais opiniões aqui, mas eu vou ler só essa aqui e a gente já começa discutindo. Volto aqui então com o pastor Isaac e com o pastor Jonatas, já discutindo em cima disso. Então vejam que essa pessoa, não sei se é homem ou se é mulher, mas está dizendo o seguinte: ontem mesmo fiz jejum por muitas causas. Isso é válido biblicamente falando? Ou seja, jejuns por causas específicas? A palavra está aberta. É o que eu falo, o pessoal acha que aí pronto, eu tenho que fazer jejum para alcançar algo. O jejum na Bíblia é o contrário, irmãos. É o que eu falei, a circunstância que me leva a perder a fome. A circunstância que Paulo esteve o levou a perder a fome. Ele não quis comer. É a circunstância específica. Por isso que eu disse, você por causa dessa campanha, por causa desse motivo eu vou fazer jejum. Não é assim que funciona na Bíblia. Na Bíblia é o contrário. Eu
estou em tristeza, eu estou em luto, eu perdi a fome, eu perdi a vontade, eu perdi as forças. O pastor citou o Salmo ali, Davi naquele momento ali de contrição, e não, você não tem vontade nem de comer. Você já passou, acho que muitos aqui já passaram por um momento de tristeza extrema. Você não tem vontade de comer em momentos assim, você não tem, você perde a sua, o que você quer fazer, o que o crente, aí olha só, o que o crente deseja, o que o crente tem no seu coração, colocado ali pelo Espírito Santo, vontade de fazer, orar. Porque é só em Deus que ele vai encontrar consolo, conforto, resposta. Às vezes a resposta não vem, mas vem o consolo, vem o conforto. E é só em Deus que ele... E ele não tem passar... O momento que durar essa circunstância específica é o momento que ele vai fazer jejum. Por isso que eu estou falando aqui. Vou propor no meu coração um jejum de 21 dias. Não existe isso na Bíblia. Você está em um momento... Se vai durar 21, se vai durar 2, se vai durar um dia, você tem que analisar as circunstâncias vitais. A pessoa acha que fazendo o jejum vai alcançar uma graça de Deus. E Deus não se dá a essas coisas. Com Deus não se barganha. Pastor Jonas, e aí, o senhor concorda com essa visão? Perfeito, com Deus não se barganha. Mas só que o jejum, ele tem objetivos espirituais. Nós vemos claramente em Atos 14, 23, diz assim: por comum consentimento elegeram anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Aqui não tem referência que só jejuaram, pastor Isaac, por motivo de tristeza. Eles estavam com o objetivo ministerial, o objetivo que eu mencionei aqui, o início de uma tarefa importante é um ministério. Exatamente. Foi o caso de Jesus, por exemplo. Exatamente. Então é isso. O cristão tem que jejuar por esse motivo. Ele tem que jejuar para ter uma vida consagrada, para buscar a Deus, para estar em aliança com Deus, em intimidade com Deus. Não com o objetivo, eu quero uma casa, eu já vi isso, infelizmente. Então, na realidade, existem muitos jejuns que são dirigidos, inclusive, por propósitos específicos. Você tem até lá a cartelinha, e você preenche aquela cartelinha com seus pedidos, você vai fazer o jejum para que Deus atenda aqueles pedidos. Então, se os pedidos forem, aí tem um detalhe. Muita gente quer fazer cabo de força com Deus. Deus, o Senhor tem que me dar porque eu vou jejuar e orar. Não é assim. Meu Deus. Não é assim. A Bíblia é clara. Muitas pessoas jejuaram. Davi, por exemplo, ele ficou entristecido por causa da situação do filho. O que ele fez? Ele queria que... Deus já tinha falado que ia morrer, não falou? E ele queria... foi uma atitude dele ali... Nós vamos falar que Davi estava errado. Eu acredito que não. Ele Davi, orou, ele na fez sua tristeza, na sua comoção, ele orou. E ele jejuou e orou com o objetivo de que Deus tivesse misericórdia, quem sabe a criança vivesse. Quando a criança, ele recebeu a notícia, a criança morreu. Na hora que ele falou, a criança morreu, aí ele se levantou, se lavou, e foi viver a vida. Foi fazer o que tinha que ser feito. Aí todos ficaram admirados. Falaram, mas Davi, enquanto a criança estava viva, ele jejuou, ele ficou na sua... E agora que a criança morreu, ele está... Então foi o inverso, foi uma situação inversa. Porque aí então ele podia falar, agora meu filho morreu, vou jejuar 7 dias, como em outras ocasiões. Por isso que eu falo, não adianta querer colocar numa caixinha, colocar regras, porque não é assim. Nós vemos que quando... Davi teve o conhecimento da morte de Saul e de Jonatas, não foi todo Israel não jejuou lá, eles jejuaram 7 dias por causa da tristeza. Depois receberam a notícia. Então, em outra ocasião, Davi fez diferente. Quando ele recebeu a notícia que o filho morreu, ele parou de jejuar e foi se alimentar. Ele falou, agora eu não posso fazer mais nada. Então é assim que nós temos que analisar. A Bíblia fala claramente, aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, como o irmão falou aí, eu não vou jejuar para ficar brincando. Deus, eu vou jejuar aqui 20 dias, quem sabe Deus me atende. Não, o jejum é pessoal. É pessoal. Então, pastor, mas o senhor está dizendo então de não colocar regras, né? Sim. Então eu vou juntar isso com uma outra fala que o senhor tinha utilizado no primeiro bloco, dizendo que nós não podemos ser extremistas. Sim. Tá certo? Ou seja, dizer não deve jejuar, não deve fazer dessa forma, não deve fazer daquela. Para mandar na vida espiritual dos outros, eu não mando nem na minha. Então, mas Deus que manda. Não somos nós que mandamos, mas a Bíblia manda. A Bíblia manda, mas aonde está escrito para não jejuar 21 dias? Aonde está escrito para não jejuar 40 dias? Por favor, pastor. Temos que ser sinceros. Eu não
disse nada disso até agora. Então tá bom. O senhor tá colocando palavras aqui, o senhor que tá falando aí. Eu tô falando que o jejum de Daniel foi de Daniel. Não falei que não posso. Eu falei que o jejum é algo bíblico. Falei, o senhor não distorça. Eu falei que o jejum é algo bíblico. Citei o texto de Mateus 6. Citei o caso dos irmãos em Atos 13. O jejum, apesar da ênfase no jejum estar estar forte no Antigo Testamento, nós temos sim alguns casos no Novo Testamento, apesar dessa ênfase parecer aí ser menor, mas o jejum pode ser feito, claro que pode ser feito. Tá bom. Claro que pode ser feito. Jesus falou, o irmão citou aqui, eu já tinha citado o texto de Mateus 9, falando que quando o noivo não estivesse aqui, nós iremos jejuar. Mas o problema que nós vemos hoje é as pessoas transformando o jejum num esfregar da lâmpada de Deus para acontecer isso, acontecer aquilo. Então o jejum pode ser feito, mas o jejum de Daniel pode ser feito? Porque como o senhor comentou que o jejum de Daniel é de Daniel, então dá a entender que não pode ser feito. Na visão bíblica, aí que está, na visão bíblica, o jejum, ele acontece... O período que você vai fazer o jejum, nem você sabe quanto tempo vai durar esse jejum. Nem você sabe. Por quê? Por causa dessa circunstância específica. Se a igreja, por exemplo, tem um propósito, vamos orar aqui, porque vai iniciar um ministério, vamos intensificar a nossa oração, vamos intensificar, a ponto de não é de não querermos, de não termos que comer, mas às vezes não quer comer. Vamos intensificar a nossa oração, e aí que está, as pessoas confundem, então você é obrigado, é outro problema. As pessoas obrigam a fazer o jejum. O jejum é voluntário e espontâneo. Exatamente. Você pode ser um crente frutífero, um crente saudável, um crente piedoso, sem nunca ter feito um jejum na sua vida. Isso é verdade. Você pode ser um crente mas fiel. Vamos lá. Mas dentro dessa lógica, então, um dos pontos que foi comentado é que o jejum ele é secreto. Sim, Jesus falou isso em Mateus 6. Ok, então se o jejum ele é secreto, então uma igreja fazer uma campanha de jejum e oração onde todos vão jejuar juntos, deixou de ser secreto. Bom, aí a gente entrou... Todo mundo sabe agora do jejum. Todo mundo está envolvido nessa campanha do jejum. Debate da campanha lá. Acaba chegando nele. Posso esclarecer esse ponto da minha visão? Claro. Particular, com todo respeito e humildade. Eu entendo que quando Jesus disse isso, ele estava dizendo para as pessoas assim, quando você jejuar, não fica lá, igual o irmão falou um exemplo aí, né? Vou chegar na empresa, gente, eu tô em jejum hoje. Pelo amor de Deus, né, gente? Misericórdia. Ou chegar pra igreja e falar, irmãos, eu tô fazendo um jejum de 15 dias, de 40 dias. Não Jesus posso. Chama essas pessoas de hipócritas. Hipócrita, porque ela tá querendo, na verdade, um objetivo de que é mostrar para os outros que ela tá sendo mais espiritual, que ela tá fazendo... Mas agora, se eu chegar na igreja e falar, irmãos, nós estamos com um problema, ou então nós vamos, como o pastor aí concordou, de iniciar um trabalho, vamos abrir um novo ponto de oração, vamos buscar as almas, vamos consagrar obreiros, jejum e oração. Aqui em Atos está muito claro isso. Aí como foi nesse caso aqui o secreto deles? Foi entre eles. Eles não saíram falando para Israel então, inteiro. Então não tem problema a igreja fazer. A igreja é o corpo. Foi um jejum que aconteceu ali naturalmente entre todos, porque todos tinham uma unidade tão intensa que naturalmente isso os levou. Irmãos, nós estamos vendo aqui a necessidade de enviar 2 irmãos ao ministério. Ninguém chegou, obrigou o Cláudio, obrigou a irmã Maria, a irmã José, o irmão José, ninguém fez isso. Os irmãos, numa unidade plena, viram a necessidade e oraram e jejuaram. Simples assim. Quanto tempo foi? Foi um dia? Foi 3? A Bíblia nem se preocupa com esse detalhe. Não, ok, mas a pergunta é, a pessoa fazer lá então um jejum de 21 dias de Daniel, uma igreja fazer, o tema não é campanha, mas acaba entrando nele, não tem jeito. E ela chamar as pessoas para fazer 21 dias de jejum e oração, está errado? Está. Pastor, não, eu entendo que não. É um convite. Por exemplo, se eu falar para você, olha, irmãos, nós vamos fazer um propósito aqui na igreja, nós precisamos consagrar novos obreiros, Deus vai dar uma direção, vamos abrir um trabalho, entendeu? Eu penso assim, se o pastor fala para eles, olha, irmãos, quem puder, tá? Quem puder, nós vamos jejuar 21 dias. Quem puder. Quem não puder, eu sempre, quando eu ensino sobre jejum na igreja, eu falo, irmão, tem irmãos que não podem jejuar.
Por quê? Ele tem problema de saúde. Então, tem até uma pergunta aqui. Isso, tem uma colocação de uma pessoa falando sobre isso. Aí eu vou falar para essa pessoa jejuar. Eu tenho que ensinar o pastor. Gente, a Bíblia fala, no meu entendimento, o pastor ele é mestre também. Ele tem que entender a palavra e ensinar. Então, mas aproveitando esse ponto que o senhor está colocando, por exemplo. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma campanha de 21 dias de jejum de Daniel. São 21 dias de consagração e tal. Isso não pode, inclusive, constranger aqueles que não podem? Porque peraí, quem consegue fazer os 21 são santos. Quem não consegue fazer 21... Não, aí entra outro problema na igreja. O pastor Cláudio falou tudo aqui. As pessoas associam o jejum, olha lá. A pessoa que faz jejum, ela é mais espiritual do que isso, tá não pode acabar gerando esse sentimento. Não tem nada a ver, tá errado. Que absurdo. E é falta de conhecimento e de ensinamento, é só isso. É o que o pastor tem que ensinar o seguinte. Olha, pessoal, nós vamos fazer um propósito. Quem puder participar, é igual você falar, irmãos, vamos ofertar na casa de Deus. Aí o camarada ali, eu vou ficar observando, fulano lá não veio ofertar. Vamos pôr uma lista aqui. Então, mas isso acaba não sendo, a gente comentou dos fariseus, né? A gente não tem irmãos e irmãs, e aí não quero aqui categorizar, mas que a gente olha e fala assim, não, aquela irmã ali é de jejum e de oração. Isso é um hábito, né? Ela acaba fazendo propaganda disso, né? Olha, entrarei em jejum por vocês. Diminuiu bem pouco. Então, hoje diminuiu isso, mas olha, no passado, diminuiu o número de irmãos e irmãs que fazem isso. Exatamente. Mas não aumentou a consideração por este irmão da própria comunidade que não. De olhar e falar, não, aquela irmã é de jejum e oração, então eu quero que ela ore por mim. Hoje a igreja está um pouco mais esclarecida esse ponto, mas há uns anos atrás, eu sou testemunha disso, eu era garoto, na igreja eu via muito disso, tinha aquela pessoa, não só irmãs como irmãos, né? Aquele irmão lá, ele é de jejum e oração, amém, ele é de jejum e oração, mas isso não pode fazer com que ele seja diferente dos demais. Então, mas isso não acontece, inclusive, no meio da liderança, ou seja, o pastor lá, ele já manda uma mensagem para todos, a partir de tal dia entrarei em jejum e oração por vocês, mandem os seus pedidos. Acontece. Então, queira ou não, a gente não está dizendo o seguinte, olha, então jejum e oração eu vou mandar porque aí o meu pedido será atendido. Não acaba gerando esse sentimento? Eu acredito que não. Só se a pessoa não tiver conhecimento. Mas aí, pastor Isaac, as pessoas têm conhecimento? Porque se tivesse, não dá nem discutindo assunto. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui para isso. Eu acho que hoje esclarecer esses pontos. As pessoas, por causa desses equívocos aí que você está mencionando, Cláudio, eu acho que hoje temos ainda menos conhecimento. As pessoas ainda têm ainda menos conhecimento. Pode ser que o jejum seja menos praticado, o jejum bíblico, né? Menos praticado, mas hoje nós temos aí essas campanhas, esses propósitos, e tudo isso aí indica que as pessoas não entenderam o conceito básico, não é nem do jejum, mas é o da própria oração. As pessoas estão ali achando que Deus é um gênio da lâmpada, que porque se eu fizer o jejum acompanhado se fizer a oração acompanhada do jejum, vai dar certo, e aquela coisa, uma bagunça total. É uma circunstância, o jejum advém de uma circunstância específica da vida da pessoa ou da vida da igreja. O pastor está falando aqui, quem puder, eu acho que o certo seria quem quiser, porque o jejum é voluntário, quem estiver unido aqui à igreja, nessa preocupação, nessa causa, nós temos aqui que nomear obreiros, pastores, vamos orar por isso, e tudo bem. Claro, quem não fizer o jejum é tão crente quanto aquele que faz jejum. Aí as pessoas confundem, acham que a irmãzinha lá é de oração e jejum. Tirem isso é coisa, sabe? O apóstolo Paulo se colocou frontalmente contra os gnósticos. Os gnósticos achavam que o corpo era mau e por isso eles tinham altas regras ascéticas, eles cuidavam, tinham duas vertentes, alguns gnósticos acabavam com o corpo, viviam em devassidão, outros não, outros se abstiam de alimentos e não comiam, e eram conhecidos assim, porque tinham essa vida aí, o corpo era faziam jejum e tudo mais. Então, se nós criamos essas castas na igreja, a pessoa faz jejum, a pessoa não faz jejum, é carnal, a que faz jejum é espiritual. Nós não entendemos o que é o corpo de Cristo, nós não entendemos o que é a igreja do Senhor. O jejum, ele é resultado de uma circunstância, não visando obter algo.
Deixa eu ler aqui algumas opiniões de ouvintes. Aulas de marcenaria diz assim: Paulo, ao se converter, entrou em Damasco e ali ficou 3 dias sem comer e sem beber. Esse jejum tinha algum objetivo? É uma pergunta. O Joseval diz assim: e o jejum e a diabetes? Então, ou seja, ele já cita aí a questão do problema de saúde. Pastor Cleiton, de São José dos Campos: não vejo como um jejum, e sim como um propósito que foi feito para obter respostas do Senhor. Daniel se absteve de alguns alimentos, muitos pregam como jejum de Daniel, mas foi exatamente isso que aconteceu. Precisamos entender o que é o verdadeiro jejum, como está em Isaías 58. O Cícero: com qual propósito Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? Ele pôs até aqui um negócio didático. Foi levado com o propósito de jejuar, e por jejuar foi tentado pelo diabo? Ou B, foi levado com o propósito de ser tentado pelo diabo, e porque seria tentado, então jejuou. Então tá aí a pergunta dos nossos ouvintes. Passo aos nossos debatedores aí, se quiserem responder. Vou fazer uma matemática aí nessa A, B, esse é o problema, né? Na realidade eu pensei que foi... Mas o texto fala claramente que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Na realidade aqui o que eu pensei foi na Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. É verdade. Agora você mostrou que você já passou dos 20. Exatamente, meu amigo. Dos 20 eu já passei mesmo. Carlão Martins: sim, o jejum de Daniel também se aplica aos dias de hoje. Michel Andrade: existem muitos exemplos na Bíblia que podemos imitar sem problemas. O próprio Paulo disse para imitarmos ele, ou seja, não existe problema algum, desde que a intenção esteja correta. Legal, então para a gente finalizar esse bloco, vamos falar então sobre intenção. Qual deve ser a intenção de um jejum? Porque muitas pessoas, eu vou dizer até que a boa parte, eu não posso afirmar a maioria porque eu não tenho estatística, mas boa parte das pessoas fazem o jejum com um propósito específico de adquirir uma bênção, de alcançar um determinado resultado, de ter um determinado livramento. Então boa parte das pessoas fazem com este objetivo. Qual é o objetivo, qual é a intenção, qual deve ser a intenção em um jejum bíblico? Eu concordo com o pastor Jonatas quando ele diz que a pessoa que faz o jejum e corretamente o faz, está buscando ali uma comunhão maior com Deus. Porque na minha definição aqui, o objetivo do jejum é a oração intensa. A pessoa, ela perde a fome, ela perde. Ela não tem vontade de comer, para quê? Para se dedicar à oração, para se dedicar à comunhão com Deus intensamente. Intensamente. Ninguém sai fazendo jejum aí, à torta e à direita. Toda segunda eu faço jejum, toda terça eu faço jejum. Não, as pessoas, por causa de algo importante, buscando essa comunhão ali, eu não tenho mais vontade de comer. Por quê? Porque eu estou triste, porque eu tenho um pedido aqui, como Davi teve, porque eu estou arrependido. O irmão perguntou lá do apóstolo Paulo, provavelmente, olhando ali todo o relato da conversão de Paulo, Paulo estava num arrependimento profundo. Por quê? Porque ele viu o Senhor Jesus, que lhe perguntou: Paulo, por que me persegues? E Paulo era assassino de cristãos. Imagina você ver a pessoa por quem aqueles cristãos morreu, falando: por que você me persegue, Paulo? E ele estava ali naquele momento arrependido e ficou 3 dias. Naturalmente, ninguém forçou Paulo: você vai ter agora você vai ter que fazer 3 dias de... Não, ele não quis comer. Por quê? Porque estava nesse momento buscando, estava com o coração arrependido. Então, a motivação aqui, a meu ver, no relato da Bíblia como um todo, é dedicar-se à oração de um modo mais intenso. Então, um propósito específico não cabe dentro do jejum, no seu ponto de vista? Não. Ok, pastor Jonas. Para alcançar algo lá na... Para alcançar algo. Não, o objetivo é humilhação. Para alcançar algo é fé. Não adianta, é fé, tá? Eu quero uma cura. Tem que ter fé, crer. Entendeu? É possível, tudo é possível ao que crer. Então, se a pessoa às vezes nunca jejuou, às vezes nem orou direito, mas ela creu, ela ouviu a palavra de Deus, né? A Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ela creu. A própria salvação, que é a maior bênção, não é isso? É obtida através da fé.
A pessoa creu. Então ela recebe. Então, mas aí não dá para juntar então o jejum com a fé? Ou seja, olha, eu vou me consagrar, eu vou jejuar. Ninguém que não tem fé vai jejuar. Então, é óbvio. Agora nós vemos aqui, eu gostaria de citar aqui 2 textos, né? Aqui em Salmos 35:13, humilhava minha alma com o jejum. E depois Salmos 69:10, castiguei com jejum a minha alma. Então é uma forma, foi o caso de Paulo, né? Eu concordo com o pastor Isaac quando ele fala que Paulo realmente estava com uma tristeza profunda. Então é a forma dele se humilhar diante de Deus e falar, meu Deus, qual vai ser a direção agora? Imagine o conflito de Paulo naquele momento. Qual vai ser a direção para minha vida agora? Mudou tudo. Exatamente. Ou seja, imagina que impacto, né? É metanoia, né? Exatamente. Uma mudança total de mente. Imagina, eu fico imaginando. Foi um conflito entre a carne dele, né? O eu dele, que Paulo era um eu tremendo, né? Saulo, né? Quando ele estava perseguindo a igreja, ele se achava aquele dono da verdade. De repente ele vê que ele estava absolutamente errado. Foi um impacto muito profundo. Então ele se humilhou, ele falou, meu Deus, agora? Se colocou aos pés, se lançou aos pés do Senhor, até que o Senhor lhe deu a direção. Então é esse o objetivo. Maravilha, nós queremos então a sua opinião, nós vamos encerrar agora esse bloco do nosso debate, nós queremos a sua opinião através das mídias sociais. Deixa eu te fazer um convite, se você conhece alguém aí que faz campanhas de oração, de jejum, mande para essas pessoas para que elas ouçam o programa e para que elas participem. Quem sabe a gente tem aí algum testemunho, né, de pessoas que fizeram jejum por propósitos específicos e foram atendidos. A priori está dando a entender aqui pela opinião dos nossos debatedores que não é esse o caminho, mas e se a pessoa fez e o pedido dela foi atendido? Então, se você conhece alguém assim, manda mensagem para as pessoas, para que as pessoas participem do programa, nos ouvindo através dos 96,5 ou também através das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô Na Vida. Nós queremos a sua participação. Então aproveita aí nessas mídias sociais, você tem lá o aviãozinho ou tem lá a setinha, compartilha com as pessoas que você conhece, para que as pessoas possam participar conosco agora do próximo bloco, que nós teremos uma participação especial. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Vida e saúde! Olá, ouvintes da Vida! Muitas pessoas controlam a alimentação durante a semana, mas quando chega no sábado e domingo, comem tudo de uma vez só. Por isso eu falo tanto que a privação não é um bom caminho. Todo o seu esforço pode ser perdido facilmente no final da semana. Tente manter um esquema alimentar que não seja um esforço em sua vida. Exagerar em uma ou outra refeição não tem problema, afinal, somos seres humanos. Mas não precisa enfiar o pé na jaca com tanta força, combinado? Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe no Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Vida e saúde. A vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Voltamos com o Debate da Vida. E para você que está chegando agora aos 96.5, convido você para ir lá nas nossas mídias sociais para você assistir ao debate, tá bom? Lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, Eu Tô Na Vida. E participar junto com a gente também pelo 1299747
2010, dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Jejum de Daniel se aplica aos dias de hoje, aos dias atuais? O que você acha? Também participa da pesquisa lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. Cláudio, como tá a pesquisa? Já mudou? Vamos lá, já. Mudou o resultado aqui. Diminui o número de pessoas que acreditam que sim, então de 76 cai para 67 e aumenta o número de 24 para 33 os que dizem não. Isso no Facebook. No Instagram também diminui, de 100%, estava com 100% a 0, cai para 78 a 22. Então, ou seja, está aumentando o número de pessoas dizendo que não, que o jejum de Daniel não se aplica aos dias atuais. Você pode também participar e mudar esse resultado até o final do programa, para um lado ou para o outro, participando. Você pode participar no Instagram, então lá no Instagram você vai no Stories, que é a bolinha lá que tem o logotipo da vida, você vai no Stories, clica e ali vai aparecer a pesquisa, é só você responder sim ou não. No Facebook, você precisa entrar na transmissão, ok? Então, se você entrar no perfil da vida no Facebook, que é o Eu Tô na Vida, você entra na transmissão, entrou, já aparece para você a pesquisa, você vai dizer sim ou não. O jejum de Daniel se aplica aos dias atuais? A sua participação, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Nesse terceiro bloco, nós teremos a participação especial do pastor Eduardo Glavina. Ele é pastor há 10 anos na Igreja Bola de Neve e ele estuda no Instituto Global o curso teológico de capacitação de líderes. Então ele vai dar aí a sua opinião também, vai participar conosco hoje, contribuindo com o debate, dando o posicionamento que obviamente reflete o pensamento da Igreja Bola de Neve. Pastor Eduardo, satisfação tê-lo conosco, muito bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia aos pastores aí. Uma satisfação estar aqui fazendo parte do programa e todos os ouvintes da Rádio Vida. Maravilha, muito bom ter o senhor conosco. Então vamos fazer o seguinte, pastor, eu vou lhe dar aí de 3 a 4 minutos para o senhor fazer a sua consideração inicial, ou seja, o posicionamento que o senhor tem sobre este tema de Daniel. O jejum de Daniel se aplica aos dias de hoje e aí depois o senhor permanece conosco no bloco debatendo com os nossos convidados de hoje. Ok. O jejum de Daniel, ele é um modelo para as nossas vidas, assim como muitas coisas do Antigo Testamento servem de modelo e de referência, né, para as nossas vidas. Então, quando você vai jejuar, como jejuar, pelo porquê jejuar, o exemplo de Daniel, ele é muito válido para a gente. Então, quando o Daniel ele diz que ele se absteve das coisas gostosas, que traziam prazer para ele. Então ali vai uma série de ensinos, vai mostrando o que o jejum tem que provocar na gente. Então, na minha opinião, o jejum de Daniel é extremamente válido como um modelo. Você pode melhorar ele ou adaptar ele de forma melhor para a tua vida. Você pode, talvez por uma questão de saúde, como foi dito, né, ser um jejum mais restrito ou menos restrito, mas que ele é extremamente válido e ele vai nos ajudar a nossa contrição, a nossa humilhação para poder se aproximar de Deus, sim. Então eu acho válido, acho que a gente devia incentivar muito, não só o jejum de Daniel, mas que ele é válido como um modelo para a gente. Tá ótimo, então tá aí a opinião inicial bastante sucinta do pastor Eduardo, então vai nos ajudar aqui no debate e na conclusão do tema, para que você possa chegar a uma conclusão sobre o tema de hoje. O jejum de Daniel, ele se aplica aos dias atuais? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do WhatsApp da vida, que é o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Então, colocando aí os nossos convidados na tela, todos na tela participando conosco, o pastor Eduardo Glavina, ele defende aqui que sim, ou seja, que é um modelo válido para nós, mas ele também falou aqui com relação a essas questões de adaptações. Nós encontramos pessoas, igrejas, que acabam fazendo, por exemplo, até no próprio jejum de Daniel, tirando alimentos específicos. Então, ou seja, olha, eu vou tirar o chocolate, eu vou tirar a carne, eu vou tirar o arroz doce, né, até vinculado a essa questão aí que a Simone comentou no início do programa, que é a questão de aproveitar o jejum para o emagrecimento, né? Eu vou aproveitar que eu perco peso. Vocês consideram que isso é válido? Começa pelo pastor Eduardo, o pastor Isaac e o pastor Jonatas já discorreram bastante aqui, então eu começo pelo pastor Eduardo. Isso é válido, pastor? Eu partilho da mesma preocupação dos pastores de não banalizar o jejum. Então, se você vai falar de emagrecimento, essas coisas, ele acaba perdendo um pouco o sentido.
Mas o jejum ele é muito importante, né, para as nossas vidas, para nos ajudar ao aperfeiçoamento da nossa comunhão com Deus. Então, se a pessoa vai só emagrecer ou tem outras intenções ali, eu partilho da opinião que não é válido. Agora, o jejum não é só um momento de tristeza nosso, mas ele é um momento, a gente precisa jejuar principalmente quando a gente está feliz. Por quê? Tiago, ele nos diz, né, converta a sua alegria em tristeza, né? Tem que se lamentar, você tem que chorar. O que acontece hoje é que tem um vício generalizado em dopamina, em hormônios de prazer, né, que vem pela comida, pelo alimento, pela televisão, pelos entretenimentos e tudo. Então, numa sociedade viciada em pequenos prazeres, então você precisa, para você se concentrar em Deus, para você se focar nas coisas de Deus, talvez o jejum seja muito importante nos dias de hoje para te separar desse ambiente de falsas alegrias, te trazer a tristeza, a você ficar fora desse ambiente que está de constante motivação, de constante elevação das nossas alegrias, para se concentrar nas coisas de Deus. Então, para fazer para emagrecimento, para essas coisas, eu acho que eu concordo que a gente não pode banalizar ele, mas eu sou a favor de motivar o povo. Ok, agora, para algum propósito específico, como foi dito aqui pelo pastor Jonatas, por uma casa, por um carro, para uma causa na justiça, por exemplo, há algum impedimento? Não, essa pergunta é mais importante ainda. Eu sou a favor de se jejuar por um motivo específico, sim. Porque como eu disse, se você se abstém de muitas coisas e começa a se concentrar em Deus, a sua aproximação de Deus vai gerar em nós um alinhamento com a vontade de Deus. Então, se eu jejuo por motivos banais, esdrúxulos, que seja vaidoso, todas essas coisas, eu acredito que um jejum honesto e sincero, nos aproximando de Deus, vai nos ajudar a ter uma consciência mais clara. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso, Cláudio? Porque de repente o cara está com o filho dele na UTI, e no desespero dele, ele fala, pai, eu preciso alimentar minha fé, eu preciso despertar minha fé, o que eu preciso fazer? Porque nem sempre a nossa fé está em uma forma grandiosa, eu preciso concentrar a minha vida, o que o Senhor quer de mim. Então uma forma de afligir o nosso corpo, a nossa mente é através do jejum. Então, se eu posso jejuar por um filho que está na UTI, pelo meu desespero, porque como Davi fez, eu preciso da misericórdia de Deus, da graça de Deus, ou de entender esse propósito na minha vida, esse momento na minha vida, eu vou dizer para uma pessoa que ela não pode jejuar pelo carro, que ao meu julgamento é uma coisa banal. Talvez o carro seja importante para ela porque ela precisa trabalhar e alimentar a família dela. Então eu não posso julgar o que é banal na vida das pessoas. Então eu acho que vale a pena jejuar por qualquer propósito, e aí vai ter as pessoas que vão jejuar de forma banal e outras não. Ok, então eu trago agora para os nossos convidados, pois não, Simone? E o jejum que é citado lá em Mateus 17:21, com esse objetivo, é válido? Então vamos lá, os pastores vão abrir aqui Mateus 17:21 pra gente fazer a leitura. Você tá com ele fácil aí, Simone? Eu tô. Se tiver com ele fácil, já leia aí. Vamos lá. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ok, então seja um fim específico de demônios, ou seja, expulsar demônios, relacionado à área espiritual. Então vamos lá, pastores, então vamos colocar essa questão da Simone, e também o pastor Eduardo falou que entende que o jejum ele pode sim ser específico por alguma causa, né? Citou inclusive a questão de um filho que está doente, aí pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser um parente, né? Tá lá doente, fazer um jejum por este motivo. Qual é a opinião de vocês? Pastor, por favor. No caso do filho, eu entendo sim, é possível, porque se trata de um objetivo espiritual. Nós vemos aí que o exemplo de Davi é muito claro, é bíblico, né? O que eu estou dizendo, agora a questão da casa, do carro, eu não vejo necessidade. Porque quando você está em jejum e oração, buscando a Deus, naturalmente, a Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essa questão da casa, do carro, você vai receber as bênçãos de Deus no tempo de Deus, na hora certa, e você vai fazer a sua parte, que eu falo para os irmãos, brinco, irmão, você está querendo a porta de emprego, você não vai ficar só orando, jejuando, parado em casa, você vai lá bater na porta, vai mandar o currículo, vai se aperfeiçoar, vai se especializar, e você vai ser abençoado na sua área material também. Então, quando você coloca essa visão de que se eu jejuar, agora, a particularidade, como eu disse já desde o início, eu respeito. Se a pessoa falar, não, eu vou jejuar, é a fé dela. Vou jejuar por o carro, eu vou falar, você está errado, você vai para o inferno por isso? Também não. Mas eu vou dizer para ela claramente, o seu jejum deve ser especificamente para motivos espirituais. Então, naturalmente, quando você está bem espiritualmente, você está bem em intimidade com Deus, você é um homem de oração, um homem que busca Deus, você vai ser abençoado em todas as áreas. Pastor Isaac, é uma consequência. A saúde do filho acaba não sendo um motivo espiritual, né? Um motivo de saúde de alguém. Você perde a vontade de comer. Essa é a questão. Não é que, porque meu filho está doente, eu vou lá orar e vou dobrar a vontade de Deus e meu filho vai ficar bom. Não. Eu perco a vontade de comer. Perco a vontade de comer. Todo pai, quando vê um filho doente, ainda mais na UTI, você perde a vontade de comer. Você só quer saber de orar, de falar com Deus, Senhor, de se derramar diante de Deus e esperar ali de Deus consolo. E obviamente você vai orar para que o filho se restabeleça. Nós podemos fazer isso com Deus, claro, mas a resposta certa, boa e agradável, a vontade perfeita, boa e agradável, vem de Deus. Então, mas nós perdemos a vontade nessa situação aí de um filho doente na UTI. Mas olha só o problema. O pastor que está online, eu esqueci o nome dele. Pastor Eduardo. Pastor Eduardo, olha que nós temos um problema aqui quando utilizamos um texto errado. Daqui a pouco eu vou responder a resposta da Simone, que é muito boa essa resposta aí, porque esse texto é muito conhecido. O pastor citou lá o texto de Tiago 4, falando que nós devemos jejuar também em alegria. Jejum Jesus está muito próximo. Tá difícil, Jesus falou que não é para jejuar em alegria. Por quê? Ele mencionou lá, quando o noivo está aqui, nós estamos em festa. Não há necessidade de jejum. Quando ele for embora, aí haverá necessidade de jejum. O texto mencionado de Tiago não está falando nada de converter a alegria, que eu estou aqui alegre. Não, agora eu não posso ficar alegre. Ele está falando de arrependimento. As pessoas ali estavam alegres com a sua conduta errada. E aí o texto de Tiago fala, vocês que estão errados, vocês têm que se converter essa alegria falsa em tristeza e se arrepender, e levá-los ao arrependimento. Aqui é o contexto de todo o capítulo de 4 de Tiago, 4 na verdade, dos versículos 1 até o versículo 10. Aí termina, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, falando de arrependimento. Então, como nós estamos alegres, não há motivo para fazer jejum. Não há motivo. Apresentei aqui os motivos, baseado nos textos bíblicos, o pastor Jonatas também mencionou, e interessante a pergunta da Simone. Por quê? Porque esse texto... Mas, pastor, vamos fazer o seguinte, segura a pergunta da Simone, só pra gente voltar para o pastor Eduardo, já que ele foi citado com relação à questão aí de fazer o jejum com alegria, né? Então eu queria passar a palavra para ele e a gente volta falando sobre essa casta de demônios, só sai com jejum e oração. Pastor Eduardo. Legal. A questão da alegria que estava falando, no contexto que eu disse, é o seguinte, de uma geração viciada em dopamina, né, não só na compulsão alimentar, na questão da internet, do entretenimento e um monte de coisa. Então eu usei o texto do Tiago dizendo, né, que a palavra fala exatamente sobre arrependimento, converter a sua alegria em tristeza para arrependimento. Porque o pastor colocou a questão de que eu não jejuo, é que eu estou muito triste, então eu perco a vontade, de comer. Tem gente que é o contrário, tem gente que está triste, está mal, ele come mais. Tem gente que come mais. Então, a questão é, o propósito do jejum, para um benefício do nosso corpo, da nossa mente, da nossa espiritualidade, se abster de prazeres, se abster de alegrias e se abster de hormônios que a gente vai se alimentando ali
durante o dia para se concentrar em Deus. Então, o jejum, para que eu jejuo? Porque eu vou conseguir convencer a Deus? Não, porque eu vou mortificar a minha carne, eu vou me concentrar em Deus, eu vou me deixar de fora de muitos outros prazeres e alegrias para me concentrar na presença de Deus, e é isso que vai me trazer uma espiritualidade. O fato de eu me concentrar, o fato de eu mergulhar no meu quarto, de eu estar na presença de Deus, de eu estar talvez abrindo mão de coisas externas, de prazeres externos para a presença de Deus. É o que faz sentido para mim, pastor Isaac. Pastor Isaac, então todos esses anos. Pastor Isaac está balançando a cabeça aqui, então vamos lá, pastor. É que eu lembrei do texto aqui de Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Rigor ascético é exatamente o que o pastor Eduardo mencionou aí. Você mortificar a carne, você humilhar a sua carne, você se abster desses alimentos e tudo mais e tal. E Paulo está mencionando aqui, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra os impulsos da carne, ou aqui na minha tradução, a sensualidade. Outra coisa, a abstenção de alimentos. Paulo disse para Timóteo que a abstenção de alimentos, esse tipo de ensino é doutrina de demônios. Lá em 1 Timóteo 4, se eu não me engano, é doutrina de demônios. Então, as pessoas confundem. Eu agora vou mortificar a minha carne, tal como faziam os monges, né? Os monges na Idade Média, aqueles rigor ascético, vou mortificar a minha carne, a fim de obter algum benefício diante da divindade, diante de Deus, diante de seja lá quem for que a pessoa creia. Então, meus irmãos, você pode ser um crente fiel, você pode... O jejum não é isso. O jejum não é essa... não, agora eu vou fazer isso para acontecer tal coisa. Não é isso. A gente já mencionou bastante coisa aqui. Ok, o senhor comentou que o jejum não é para mortificar a carne. Não. Ok, o senhor concorda com isso, pastor? Não, o jejum mortifica a carne. Mortifica, claro, mas tem jeito. O objetivo, motivação não é esse. Não, claro. O objetivo é intimidade com Deus, mas naturalmente vai mortificar a carne. Basta você ficar um dia sem comer, você vai ficar... muitas pessoas nem conseguem, né? Não, é impressionante que tem muita gente que é o contrário, inclusive. A pessoa ela fala assim, eu vou fazer jejum, e ela fala, eu vou fazer jejum de doce. É impressionante como aparece doce na frente da pessoa. Não é? Aparece mais doce. É porque a sua mente não estava, às vezes, enxergando. Eu esqueci essa questão psicológica, mas é verdade. Se você se interessa por um veículo, você pode ter certeza, você vai ver só aquele carro na rua, não é isso? Eu penso uma coisa, porque a sua mente vai dar mais atenção para aquilo. Não, mas tem hora que você fala assim, eu vou fazer jejum, por exemplo, eu amo lasanha de abobrinha. Se eu falar, vou jejuar, eu pensar em jejuar, à noite a minha filha vai fazer lasanha de abobrinha. Impressionante. Detalhe, você tem que eu não combinar. sei se é o diabo para testar, mas naquele dia ela faz. O apóstolo Paulo fala, não aplicando a esse caso, mas é um caso da questão da relação íntima entre marido e mulher. Lá em 1 Coríntios 5,7 ele fala, você tem que combinar com o cônjuge. Não adianta você falar, vou jejuar hoje, não vou. Aí chega lá, o cônjuge não tá sabendo, entendeu? Aí ela vai lá Mas tem que ser em secreto, pastor. Não, peraí. Aí que tá o detalhe. Interessante esse texto que o pastor mencionou lá, em 1 Coríntios 7, porque é um jejum de relações sexuais, né, entre aspas aqui, e o apóstolo Paulo fala o tempo que ele tem que durar. Pouco tempo. Para não dar lugar ao diabo, à tentação ali. Pouco tempo. Para quê? Ele dá o tempo e o objetivo. Para quê? Para se dedicar à oração. A oração, exatamente, espiritual. Bom, deixa eu ler aqui algumas opiniões. Na realidade, nós temos um áudio, Simone, do José, de São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo, São Paulo, Grande São Paulo. Vamos ouvir o áudio, na sequência eu leio aqui a opinião de alguns ouvintes. Você que está conosco aí, sintonizado, compartilhe com mais pessoas, é muito importante a opinião de vocês, a participação de vocês, através da sala de chat, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, todos eles, Eu Tô Na Vida, também através do WhatsApp da Vida. Se você quiser, através do WhatsApp da Vida, você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, e nós vamos colocar aqui. Você tem, de repente, algum testemunho de algo que já aconteceu com você. Você fez algum jejum por uma causa específica, e eu creio que esse tem sido o ponto principal aqui do debate de hoje, que é o fato de não dever fazer jejum por causas específicas, mas muitas pessoas fazem e têm tido resultado. Então será que Deus está atendendo ou é mera coincidência? Nós queremos a sua participação e a sua opinião. Vamos ouvir o áudio do José, de São Bernardo do Campo. Bom dia, aqui é o José falando de São Bernardo do Campo.
o jejum de Daniel é válido, na minha opinião, porque tudo aquilo que é para a santificação é válido. Então eu concordo. É válido sim o jejum de Daniel. Obrigado, um bom dia. Maravilha, está aí a opinião então do José de São Bernardo do Campo. Nós temos uma colocação aqui feita pelo Di Munhoz. Cara, qual Bíblia o pastor Isaac está lendo? Então, obviamente, há uma discordância aqui do Di. Se você puder dizer aí exatamente qual é a sua discordância, Di, aí fica mais tranquilo pra gente passar e o pastor Isaac, inclusive, te responder. Almeida, revista atualizada. Ok. Ah, então, Bíblia que eu tô lendo. Então não precisa atualizar a Bíblia, né? Porque já está atualizada. Sai dessa, rapaz. Vamos lá. O Henrique. Prefiro o jejum do Henrique, que sou eu mesmo. Daniel fez o dele, nós que façamos o nosso. Ficar copiando coisas dos outros é uma masturbação espiritual. Interessante aqui a colocação do nosso ouvinte. Renato, jejum de Daniel se tratava de recusas e iguarias do rei, pois ele não conhecia a procedência dos alimentos, mas o homem inventou outras maneiras. A Márcia, podemos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar e não abdicamos dos alimentos? Rosenildo Rosa, de Jacareí, aluno da Faculdade Teológica, inclusive, todo cristão sabe o valor do jejum. A questão é que muitos líderes estão usando isso de apoio para atrair pessoas e segurar os seus membros. Bom, então eu vou aproveitar a colocação do Rosenildo aqui e jogar uma pergunta para os nossos convidados de hoje. Ele mencionou o fato aqui de as igrejas, os líderes, utilizarem o jejum de Daniel ou qualquer outro tipo de jejum como apoio para atrair as pessoas ou para segurar os seus membros. Então, ou seja, ele está colocando como sendo uma estratégia. Vocês concordam que igrejas têm feito isso? E se fazem, isso está correto, está errado? Está aberto aos três, quem quiser iniciar, mas é importante que os três se posicionem. É melhor o pastor que está online lá, acho que é mais fácil para ele. Pastor Eduardo, quer começar contigo? Eu acho que o jejum ele não segura as pessoas porque quando você fala de sacrifício, não é isso geralmente que motiva as pessoas, né? A não ser que seja por uma campanha de todo mundo ganhar muito dinheiro e ser feliz, né? Mas eu acho que o jejum não seguraria as pessoas. Como estratégia, o jejum seguraria as pessoas se fosse por um motivo santo de unidade da igreja. Aí talvez isso com um efeito espiritual mesmo, com efeito de Deus, porque acho que uma igreja contrita, uma igreja que jejua junto, que ora junto, vai poder colher desses benefícios diante de Deus mesmo. Ok. Pastor Isaac, pastor Jonatas? A oração, no caso, e o jejum é o objetivo do pastor e da igreja. Orar é bíblico, jejuar também é bíblico. Agora, o que tem que se esclarecer é que quando você coloca lá uma campanha, olha, jejum e oração, muitas pessoas que às vezes nem querem ter nenhuma comunhão com Deus, não querem ter aliança com Deus e muitas vezes são motivadas aí na igreja, é como se fosse um fogo de palha, elas vão lá, vão buscar a bênção, não é isso? Eu vim buscar a bênção. Então ela chega lá, ela acha que por um passe de mágica, né, porque a igreja está em jejum e oração, o problema dela vai ser resolvido. E não é isso, né? Não é isso. Quando você esclarece claramente para as pessoas qual o objetivo da oração e do jejum, muitas pessoas até perdem interesse nisso, né? Quando você fala para elas assim, olha, se você jejuar não significa que Deus vai te dar sua casa ou seu carro, ela nem vai querer fazer. É porque ela não quer ter uma vida de intimidade com Deus, ela não quer ter uma vida de comunhão com Deus, ela quer, na verdade, o objetivo dela, que é um bem material ou algo parecido. Mas o ouvinte colocou aqui como uma questão de estratégia. Então, por exemplo, o pastor ou líder, ele chega lá e diz assim, irmãos, nós vamos começar o jejum de Daniel. Então vamos usar o nome que é o tema do nosso debate de hoje. Vamos começar o jejum de Daniel em tal data, em tal. Quem vai participar, levanta a mão. Aí o cara já fica constrangido, o cara não quer participar, mas ele fala, ixi, todo mundo levantou. Se eu não levantar, aí fica ruim, aí ele levanta a mão, fala, então vamos lá, quem quer levanta a mão, todo mundo aí, ó, levanta a mão, olha pra quem tá do teu lado e fala, irmão, levanta a mão e tal, ou seja, acaba levando a pessoa a levantar a mão. A pessoa levanta, o pastor faz uma oração, dizendo assim, ó, então Senhor, está diante de ti todos aqueles que vão fazer o jejum de Daniel. Acabou a oração, o pastor olha e fala assim, irmãos, olha, era melhor você não ter feito o compromisso, fez o compromisso, tem que cumprir. Então todo mundo aqui no jejum de Daniel, não acaba sendo uma estratégia
para manter a igreja cheia? Tá constrangendo um monte de gente. Então, mas isso não acontece? Fazendo um monte de gente mentir durante o culto, ali um monte de gente mentindo que não quer fazer, tá constrangendo um monte de gente. Cria-se essa esfera aí, esse ambiente que o pastor Jonatas mencionou, de superstição, uma confusão generalizada em torno da oração e do jejum. Então, se acontece, Cláudio, eu sei que acontece, nós sabemos que acontece, por mais que muitos aí neguem que aconteça, isso aí é normal, nós apontamos aqui os textos bíblicos, especialmente os do Novo Testamento, com relação ao jejum. Parece que é algo ali específico, algo pontual, não é algo que acontece à torto e à direito, e muito mais ali enfatizado na esfera pessoal. Bom, tem aqui o Rodrigo Dávila dizendo: eu fiz o jejum pelo meu filho na UTI, foi um tempo de muitos milagres. Fábio Silva, Madureira, Taubaté: eu acho que o jejum é um alto sacrifício, é válido entre mim e Deus sobre qualquer coisa que seja espiritual ou não. Rosenildo, compositor: o jejum é real. O problema é que muitos estão impondo aos seus membros para atrair uma grande parte do povo. Todos sabem o valor do jejum. Bom, então eu coloco aqui o Rosenildo e vou fazer agora então um contraponto. Ao mesmo tempo que a gente diz assim, é uma estratégia do líder ou da igreja para atrair o povo, para prender o povo, também não pode ser uma estratégia para atrair o povo para viver uma vida de maior consagração? Isso estaria errado? Não. Se houver, é por isso que o ensinamento é muito importante. Se você ensinar exatamente para as pessoas porquê do jejum, porquê da oração, que é principalmente a comunhão com Deus, não está errado. Você está ensinando da forma correta. E, naturalmente, a pessoa que tem uma vida de oração é uma pessoa vitoriosa. Não é? Os irmãos não concordam comigo? Pastor Jonas, olha só, a Cristiele Souza, que está no YouTube, no chat, ela colocou aqui, direcionando a mim, né? Pastor Isaac, eu me sinto muito feliz com a minha vida em todos os âmbitos, mas eu sinto a necessidade de jejuar para estar mais perto de Deus. Quero corrigir só uma coisa. Nós não precisamos jejuar para estar mais perto de Deus. Nós não precisamos fazer isso. Quando nós jejuamos, nós intensificamos, sim, a nossa oração, a nossa comunhão com Deus. Isso acontece. E aquele que jejua não é mais crente do que aquele que não jejua. Tirem isso da cabeça. A pessoa pode ser um hipócrita jejuando. Pode ser um hipócrita jejuando. Então, irmã Cristiele, graças a Deus por isso que você sente essa necessidade de estar em comunhão com Deus, em oração intensa. Espero que o seu jejum seja isso. Um momento para orar intensamente, se dedicar exclusivamente à oração e à comunhão com Deus através da oração, e que seja esse o objetivo. Todo crente deveria ter esse desejo intenso, árduo, por estar em comunhão com Deus. Se necessário separar um tempo, e esse tempo quem vai dizer é você e a sua necessidade, separar um tempo para se dedicar exclusivamente à oração, que seja assim. E é perfeita. O que é que está acontecendo com ela? Eu acredito que o Espírito de Deus está movendo ela para um propósito. Então isso é pessoal dela. Por isso que eu falo, não adianta a gente colocar uma regra, falar, olha, essa pessoa, você não pode jejuar 21 dias como Daniel, você não pode jejuar uma semana, você não pode jejuar. E porque é pessoal. Isso é exatamente desta maneira, é pessoal, é da comunhão da pessoa com Deus. Então tem pessoas que muitas vezes elas negligenciam essa questão da oração. Então tá errado a gente ensinar para as pessoas, olha, tem que orar mais, irmão, tem que orar mais. Esse é o contraponto. Eu tenho que falar para a igreja, vamos orar mais. Se eu não fizer isso, irmão, tem irmão que não ora, pastor, tem irmão que não lê Bíblia. Então se o pastor ele não tiver essa visão de ensinar, eu falo na igreja, irmãos, sem Bíblia, sem oração, não tem como. Então você esquece, como que você vai obedecer? Mas é justamente o que o Cláudio colocou aqui. Eu vou ensinar a minha igreja a orar mais e a ler mais a palavra, a ter uma vida de maior devoção a Deus, não propondo jejum, mas através da pregação expositiva da palavra, porque é a palavra que transforma os corações. Não é campanha, não é ali promover algo na igreja, não é isso que transforma os corações e leva o povo a se dedicar mais à oração e à palavra.
Então, agora eu quero ouvir o pastor Eduardo para a gente fechar esse bloco. E eu entendo o que o pastor Isaac falou, mas o ser humano ele é movido por incentivos, né? Então, se você pegar na igreja, infelizmente, eu sei que é infelizmente, mas você fala assim, pessoal, vamos vir para a oração. Vem poucas pessoas. Fala, vem pro churrasco. Aí, meu amigo... Nossa, Cláudio, isso é uma triste realidade. Cara. Mas é uma realidade. Faz um evento lá e fala, olha, eu sei porque eu tenho experiência disso. Vamos fazer um evento aqui, a gente vai ter comes e bebes. Vai ter comes e bebes, vai ter aparece piscina, gente até no dia do casamento. Exatamente. Aparece pessoas que nunca mais vieram na igreja. Então veja, é uma triste realidade, mas é uma realidade. Sendo uma realidade do ser humano, esquece igreja, é do ser humano, é assim. Se esta é uma realidade, a igreja não pode utilizar isso como uma estratégia para atrair as pessoas e aí levá-las ao conhecimento da graça e assim por diante. Pastor Eduardo, 2 minutinhos aí então, para o senhor fazer o seu fechamento, a sua conclusão sobre o seu posicionamento. Já agradeço a sua participação. Ok, Cláudio. Eu acho que a gente, como pastores, nós somos incentivadores do povo. E o povo tem vários níveis de maturidade. Tem aqueles que estão chegando agora, tem aqueles que já são mais maduros, tem aqueles que já têm bastante tempo na fé. A gente tem que aprender a pegar esse povo que ainda não conheceu e dar os modelos bíblicos para que eles possam se aperfeiçoar, para que eles possam crescer em intimidade com Deus. O que não dá para existir é um monte de gente que conhece muito a palavra de Deus, mas que não valoriza o seu tempo, a sua qualidade e espiritualidade com o Senhor. Então, o jejum, ele é alguma coisa que vai te tirar desse mundo aqui e vai te levar para um secreto, ele vai te levar para um tempo pessoal entre você e Deus. Pegar essas pessoas, incentivar, mostrar os modelos bíblicos. Então eu chamo a minha igreja e falo, pessoal, vamos jejuar para que a gente tenha santidade. Esses são os propósitos que a gente jejua na minha igreja, para que fortalecimento do corpo, para a santidade, para um monte de coisa nesse sentido espiritual. Então a gente vai jejuar. Como a gente vai jejuar? Cada um vai fazer uma coisa. Eu falei, pessoal, então vamos apresentar aqui o modelo de Daniel. E aí adapta cada um à sua necessidade. Vamos jejuar, vamos buscar, vamos orar, vamos aperfeiçoar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão. E tem gente que é contra esse aperfeiçoamento dessa espiritualidade, ficando apenas com a questão do conhecimento bíblico, teológico. Só que a gente tira gente de tudo quanto é lugar. A gente tira a gente de situações muito difíceis. Você precisa acompanhar. A minha vida é dedicar o meu tempo e o meu incentivo para que as pessoas possam mergulhar na sua espiritualidade, para que elas possam se aproximar de Deus, se transformar em íntimo com Deus. Então não dá para falar assim, você precisa apenas ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa que conhece a palavra. Ela precisa mergulhar em intimidade com o Espírito Santo de Deus, e não dá para fazer isso se não mortificar a carne, se não se separar desse mundo, se não se abster de um monte de paixão que rouba a vida dela. O diabo fica cobiçando, tirando as pessoas da comunhão com Deus o tempo todo. Então qual que é o problema do pastor incentivar, trazer, vamos jejuar, vamos ser forte, vamos buscar a presença de Deus, vamos consagrar nossa vida, vamos mortificar nossa carne? Sim, esse é um propósito do jejum, por isso que o Daniel se absteve de tantas coisas que ele gostava de comer, coisas que eram prazerosas para ele se absteve, foi importante para ele. Então eu acho que o nosso papel é trazer essa galera e ajudar eles nessa espiritualidade. Maravilha. Pastor Eduardo, quero agradecer a sua participação, primeira vez que o senhor está participando conosco aqui, muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu. Tem alguma mídia Alegria. social, dados de contato, se o pessoal aí, os nossos ouvintes, quiser fazer contato contigo? Tem o Instagram, Eduardo Glavina, Instagram, e lá acho que tem as outras informações sobre mim. Maravilha. Pastor Eduardo é jovem como eu, tá no Instagram. Muito obrigado, Pastor Eduardo, pela sua participação. Obrigado a todos os ouvintes aí. Vamos a um rápido intervalo e voltamos com o nosso último bloco. Você pode continuar conosco, tem muita água para rolar ainda. Temos mais meia hora de debate, vai ser muito importante a sua participação conosco. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios.
Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. 96.5 Vida FM. Eu não te mereço, nem tão pouco aquele preço. Maravilhosa graça. Mais. A vida toca mais. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A vida é tudo de bom. 96.5 Debate da Vida. Debate da Vida está de volta, a última meia hora. Dá tempo ainda, participa junto com a gente, 12997472010 e também da pesquisa lá no Instagram e no Facebook. Pesquisa, Cláudio, como tá? Vamos lá, vamos então. A pesquisa no Facebook, eu diria que ela mudou consideravelmente. A pergunta de hoje o tema de hoje é: jejum de Daniel se aplica aos dias atuais? Então no Facebook começou com 76% dizendo que sim, que se aplica, agora cai para 60%. E o não de 24% aumenta para 40%. Ou seja, aumentou consideravelmente o número de pessoas dizendo que não, que o jejum de Daniel não se aplica aos dias de hoje, embora o sim ainda é maior. No Instagram, o sim está em 83% e o não está em 17%, ok? Então essa é a opinião dos nossos ouvintes através da nossa enquete. Lembrando que você pode dar a sua opinião também através do chat, tanto no YouTube, no Facebook, quanto no Instagram. Muito bom ter a participação de vocês. Nós temos aqui várias opiniões. O Humberto Oliveira dizendo sim. Se eu quiser fazer jejum para proteger a minha família e os livrar, eu não vejo nada demais. Presbítero Marcos de São José dos Campos. Qual foi o propósito do jejum de Jesus no deserto? Sacrificar a carne porque ele teve fome? Se ele era santo, filho de Deus, então qual o propósito do jejum de Jesus? Thaís, sei que o debate é sobre o jejum de Daniel, mas podemos aplicar o jejum de Daniel às pessoas que não podem se abster de longos períodos sem comer? E no caso de Esther, ela convocou uma nação a jejuar por 3 dias. Então eu já vou até fazer essa citação aqui, não vou nem esperar a consideração final, de algo muito importante. Eu acredito que os pastores vão concordar comigo. É muito importante que se haja prudência. Tem que ter prudência do líder, tem que ter prudência do pastor. A gente vê pessoas aí, infelizmente, cometendo o erro de dizer assim, ó, Deus te curou da visão, pode jogar o óculos fora. Essa decisão não pode ser do líder, essa decisão não pode ser do pastor. Isso cabe, pastores, se quiserem me ajudar aí, o microfone está aberto. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a pessoa tem diabetes, por exemplo, não pode ficar longo tempo sem comer. Aí o pastor fala, não, meu irmão, fica tranquilo que Deus vai te guardar. Pode fazer. É caso de polícia. Isso é uma irresponsabilidade, né? Eu acho que a gente tem que ter essa prudência. Tem que ter ensinamento por esse motivo. Quando o pastor vai ensinar sobre o jejum, ele tem que especificar essas questões. Se você tem problema de saúde, não jejue. O jejum pode matar, inclusive. Exato. Eu já vi exemplos, teve um pastor famoso que, eu não lembro se era africano, algum tempo atrás ele entrou num processo lá de jejum e morreu. Por quê? A pessoa tem que ter sabedoria, gente. Deus nos deu um corpo. Não é isso? Eu tenho que cuidar dele. Agora, se eu maltratar o corpo de uma maneira em que seja fora dos limites da pessoa, cada pessoa tem limite. Tem pessoa que fica numa boa um dia sem comer, meio dia sem comer, mas tem outra pessoa que não pode ficar sequer amanhecer o dia, ela já tem que tomar o café da manhã. Então cada pessoa tem que conhecer os seus limites. Não pode se impor um jejum a uma pessoa que tem problemas de saúde ou que não está acostumado também. Tem pessoa que não está acostumada. Isso é uma prática. O jejum é prática, tá?
Então, se a pessoa não está acostumada a jejuar, 3 horas, meio-dia, ela não vai jejuar não vai. Se ela fizer isso, ela vai passar mal, vai se sentir mal e pode ter consequências. Então, tudo isso tem que ser ensinado. Tem uma opinião interessante aqui do Michel Andrade, eu faço questão de lê-la. Primeiro, agradecer a tua audiência, Michel. Mas o Michel diz assim: vejo que estão preocupados em atacar igrejas e pessoas específicas e nem tanto em se aprofundar no ensino bíblico. Então eu não sei, Michel, se é a primeira vez que você ouve o nosso programa. Eu quero te convidar a ouvir mais, a participar mais conosco. Eu acredito que o seu ponto de vista, os próprios ouvintes que estão aí conosco, o seu ponto de vista está equivocado. A nossa intenção nunca será essa, muito pelo contrário. O propósito nosso nos debates, na programação da Rádio Vida, é esclarecer. Foi trazido aqui inúmeros textos bíblicos, citados aqui pelo pastor Isaac, também citado pelo pastor Jonatas, assim também como citado pelo pastor Eduardo, e é uma satisfação receber a todos no programa, cada um com o seu ponto de vista, mas sempre com o objetivo de construir. Então, se o irmão teve esse entendimento, peço perdão antecipado, mas não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é, biblicamente falando, esclarecer ao povo de Deus que muitas vezes, infelizmente, é levado por um caminho que não condiz com a palavra de Deus. Temos aqui a Thaís, não, a Thaís eu já acabei de ler. Luiz Fernando: não existe receita de bolo. A comunhão se torna tão próxima de Deus que a pessoa esquece até de comer, ou nem sente vontade de comer. Nessa consagração, o jejum acaba sendo automático. Hoje estou 100% com o pastor Isaac. Só hoje, hein, pastor Isaac? Quando o cara fala hoje, é porque nos outros dias o camarada não tá. Willy Freitas: pastor Isaac cirúrgico nos comentários. Fernando de Cunha, São Paulo: acho que o jejum de Daniel é válido desde que seja com a intenção correta. Acredito que o jejum é muito importante na vida do cristão para mortificar a carne e, associado à oração, fortalecer o espírito. Bom, deixa eu fazer então uma última pergunta para os convidados de hoje, e aí a gente segue para o nosso momento hashtag. E as campanhas de Daniel de jejum que são vinculadas, por exemplo, a uma oferta especial? Qual é a consideração de vocês sobre isso? A Simone está triste com você. Não falamos, né? Você falou de última pergunta ali, ela até abaixou assim. Verdade, então vamos voltar lá, porque mesmo porque o ouvinte precisa dessa resposta, né? Então vamos lá, pastor, já começa contigo, já respondendo a Simone, e também a questão aí de desafios financeiros ligados ao jejum. Bom, vamos lá, rapidamente. O texto que a Simone mencionou aqui está em Mateus 17 e também está mencionado ali em Marcos. Essa casta de demônios só se expulsa mediante oração e jejum. Esse versículo, para os irmãos que não têm familiaridade com essa matéria, esse versículo ele é altamente contestado pela crítica textual. É outra coisa, o Cláudio daqui a pouco vai gerar outro debate aqui, mas tudo bem, fica para o próximo. Então, o que a crítica textual diz? O que a crítica textual faz é pegar os manuscritos antigos e falar, esse aqui tem essa evidência, tem muitos manuscritos iguais e assim parecidos e por aí vai, para afirmar, isso aqui estava lá provavelmente nos originais. Nós não temos mais os originais bíblicos conosco. Mas a crítica textual se presta a isso. E a crítica textual diz que esse versículo em específico não está na grande parte dos manuscritos que nós temos disponíveis. Ou seja, tudo bem, se nós considerarmos que a parte de Marcos, aí que está, em Marcos, a crítica textual diz que a parte do jejum não está. Todo o resto do versículo está. Então vamos considerar que essa casta não se expulsa mediante oração. Não tem problema em entender esse versículo, se ele está, se ele não está na Bíblia, a crítica textual não tem problema, mostrando ali que é necessária para efetuar aquele ministério, para efetuar aquela tarefa que era expulsar demônios, o que era necessário? Uma comunhão com Deus mais intensa, uma dependência, já que a oração de Deus mostra isso, uma humilhação, uma humildade diante de Deus mais intensa, para que aquela entidade, aquele demônio fosse expulso. Então, essa aí é a explicação acerca desse versículo.
Ok, pastor, quer acrescentar alguma coisa? Perfeitamente. Porque naturalmente a gente gera outro debate, na verdade já está na nossa lista aí, que é discutir se a Bíblia ela realmente é inspirada por Deus, né? Porque alguns vão dizer exatamente na questão aí da crítica textual que, esse texto aqui não era para estar, esse era para estar, e aí fica um drama na cabeça do crente, né? Ou seja, o que eu acredito? Que a Bíblia, um caminho perigoso, que tudo, né, que está lá é de Deus ou não é de Deus, aí como é que fica isso? Mas é um outro debate. Para os irmãos ficarem tranquilos, não quero deixar dúvidas aqui acerca da inspiração bíblica. Cerca de 98% do texto bíblico é apontado pela crítica textual como confiável, como estando ali nos originais. Então, apenas deve ter aumentado isso. Então, deve ter aumentado isso. Então, deve ter chegado já nos 99%. Então, tem 1% aí que é debatido pela crítica textual. Maravilha, mas esse é um outro debate. Vamos lá, pastor. Bom, pastor Jonas. Claramente é esse o objetivo mesmo, a comunhão profunda com Deus. Então a pessoa que, no caso, vai expulsar demônios, se não tá, meu filho, se você vê o exemplo de Paulo lá, né? Não teve os filhos dos sacerdotes lá que eram exorcistas, né? E foram lá expulsar um demônio falando, olha, nós vamos expulsar em nome de Paulo, de Jesus de Paulo, não é isso? E o demônio fez o que com eles? Deu uma surra neles, não foi? Exatamente. Praticamente fugiram uns seminus, né? Então é isso. Se a pessoa não está em comunhão com Deus, não está realmente vivendo a vida sincera, piedosa diante de Deus, uma vida de fé, ela não vai conseguir exercer esse ministério, se necessário, de expulsar demônios. Ela chega lá, ela amarela, ela fica com medo, ela fala, meu Deus, que negócio é esse? Como que eu vou fazer isso? Entendeu? Então... E nós temos uma regra aqui para como expulsar demônios. Temos aqui uma diretriz. Como nós expulsamos demônio? Orando. Só. Em nome de Jesus. Nós não fazemos show, nós não conversamos com o demônio, nós não tiramos a atenção do culto de Jesus para o demônio. Não, nós oramos. É em nome de Jesus que se expulsa. Foi o que ele ensinou, né? Em meu nome expulsaram os demônios. Então voltando então pro jejum de Daniel. Então o demônio está respondido, Simone. Vai orar e jejuar que dá tudo certo. Vai orar, principalmente orar. Mas vamos lá, com relação à questão financeira, vocês concordam? Ou seja, fazer um jejum, uma campanha de jejum de Daniel vinculado a uma oferta especial no final dessa campanha. Isto é bíblico ou isto é apenas costume da igreja? Se você está numa igreja assim, fuja dela. Fuja dela, porque essa pessoa, esse líder que está fazendo isso, ele tem os mesmos objetivos ali que Paulo apontou, salvo engano, para Timóteo, de lucros desonestos. Então fuja dessa igreja, porque você está na igreja de um falso líder, um falso mestre, um falso pastor. Você está condicionando algo a recebimento de dinheiro, achando que a piedade é fonte de lucro. Fuja dessa igreja. Pastor, não tem fundamento algum, não tem nada a ver uma oferta com propósito espiritual, nada a ver. Se a pessoa quer ofertar, ela é livre para ofertar. A Bíblia é clara, né? A Bíblia fala claramente: dai e ser-vos-á dado, isso que nós ensinamos na igreja. A oferta é bíblica, com o objetivo de expansão do reino de Deus. Não colocar uma campanha com esse propósito, olha, você dá X, você faz isso e aquilo, para que algo aconteça na sua vida. Isso não é bíblico, não tem fundamento. Maravilha, vamos fazer o seguinte então, nós vamos pular direto para a nossa dica cultural. As hashtags ditas pelo internauta hoje, eu fazendo já um senso crítico meu aqui, não vi conexão, então eu não vou passar porque a gente vai simplesmente dizer não tem. Então vamos à nossa dica cultural de hoje. Debate da vida. Dica cultural. Então eu começo com o pastor Isaac, depois o pastor Jonatas, que vai dar pra gente, irão dar pra nós dicas culturais para que você possa se aprofundar no assunto. É importante nós entendermos que o debate tem este propósito, que é te levar ao crescimento. Não é apenas debate por debate, não é apenas conflito por conflito e nem atacar ninguém, como dito aí por um dos ouvintes. A nossa intenção é trazer crescimento. O importante é que a gente se abra para isso, né? Quando a gente já vem lacrado, dizendo assim, eu penso isso, e tudo que falar em contrário disso é contra mim, aí já dá um sentimento totalmente equivocado. Pastor Isaac, a sua dica cultural de hoje. A minha dica cultural gira em torno, não necessariamente do jejum, mas da oração, porque eu creio que o jejum é apenas um
uma circunstância ali em que a pessoa se dedica retira para se dedicar ainda mais à oração. Então, como existe aí muito misticismo em torno da oração, eu vou fazer o jejum, vou orar para isso acontecer, eu queria dedicar aqui 2 livros. Esse livretinho aqui de João Calvino, dá para ver aí, Flávio? João Calvino, dá para ver, né? Tá aí, o livretinho de João Calvino, Oração, o Exercício Contínuo da Fé. É fácil de encontrar aí, excelente livro. E esse outro livro aqui, A Sós com Deus. A Sós com Deus, de John MacArthur. Esse aqui é um pouco maior, tem umas 200 páginas, mas é muito bom também para nós compreendermos exatamente o que é dedicar-se à oração, com jejum ou sem jejum. Maravilha, pastor Jonatas. Eu gostaria hoje de indicar a leitura da teologia, sistemática para pentecostais. Eu tenho certeza que lá tem muito ensinamento. Eu esqueci o nome do autor nesse momento, mas se procurar você vai achar essa teologia para pentecostais. Ensina muita coisa sobre essa vida de devoção. Maravilha. Dado então as dicas culturais dos nossos convidados, eu vou dar a eles agora até 2 minutos para fazer a sua consideração final, ou seja, um fechamento sobre o tema de hoje. Já deixo então com o pastor Jonatas aqui a sua consideração, inclusive já dando aí as suas mídias sociais, seus dados de contato. Pode me encontrar lá no Instagram, PR_Jonatas Rodrigues. Me encontra facinho lá, tá? Então eu gostaria de estar esclarecendo claramente que o jejum, é uma prática de quem quer buscar a Deus mais. Se a pessoa não pode jejuar, Deus entende isso. Agora, se a pessoa pode, como nós sabemos, muitas pessoas têm esse desejo, por isso é pessoal, não existe regra. Eu não posso falar pro fulano, você tem que jejuar 21 dias, ou pro ciclano, você tem que jejuar 7 dias, isso não existe, não é bíblico, é pessoal. Se a pessoa sente-se à vontade de fazer o jejum voluntariamente, ela pode jejuar, não existe proibição bíblica para isso, ela tem essa liberdade, onde é o Espírito de Deus, ali há liberdade, então ela pode orar e jejuar. Então, como nós já chegamos nesse ponto pacífico, eu acredito que a oração é intensificada mesmo pelo jejum. Então, quando a pessoa ela está com o objetivo de orar mais, é natural que ela vai chegar ao ponto de se separar no período, de colocar a vida diante de Deus em consagração. Então, dessa maneira, ela vai receber mais de Deus, ela vai receber mais comunhão com o Espírito Santo. E todos os cristãos que têm o desejo de jejuar, eles podem jejuar, é uma liberdade que Deus nos dá, tá? Então é a questão mesmo até da tristeza, como o pastor Isaac falou. Nós estamos vivendo um mundo que eu acredito que o cristão genuíno, ele não está muito feliz, né? Ele está ansioso, aguardando a vinda do Senhor, e ele está percebendo que o mundo está caminhando para uma situação terrível. Nós vemos essa pandemia do coronavírus, nós vemos a situação econômica das nações. Então tudo isso aí leva o cristão genuíno, muitas vezes ele não está triste por si mesmo, mas pelo próximo. Muitas almas que estão perdidas precisando da palavra do Evangelho. Então é através da oração, do jejum e principalmente da Bíblia Sagrada, o conhecimento da palavra de Deus, que nós vamos alcançar esse objetivo de buscar as almas para Cristo. Maravilha. Consideração feita, pastor Isaac, até 2 minutos para suas considerações finais. Bom, meus queridos, espero ter esclarecido aqui muita coisa, tirado a confusão aí de muitos. E eu quero reforçar aqui a definição. Jejum é abstinência espontânea, voluntária, secreta e temporária de alimentos, motivada por uma circunstância específica, visando a oração intensa. Nós vemos aí a ênfase no Novo Testamento de ser algo pessoal. A própria evidência prática de pessoas que não podem fazer, como foi mencionado aqui, mostra aí que quem faz jejum não é melhor crente do que quem não faz. Nós conseguimos, o jejum tem esse objetivo, claro, de intensificar as orações, mas não é porque você fez isso que você vai se tornar um crente melhor que o outro crente que não faz jejum. Claro, você vai ter uma vida ali, um momento de oração, de
devoção diante de Deus, porque você não tem vontade de comer, porque você precisa, é o momento que você está, é necessário. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui também as palavras de Jesus em Mateus 6. Leia Mateus 6 e entenda como é que funciona o jejum. Não se perca nisso, achando que você vai obter essa ou aquela bênção. Por que fez o jejum? Porque você mortificou a carne. Você está pensando como um monge católico. Se você acha que mortificar a carne vai te dar algum benefício espiritual, material, seja ele qual for. Você está pensando que você está... a famosa penitência. Não faça isso. O crente de verdade não pensa assim. O crente de verdade se humilha diante de Deus, claro que se humilha diante de Deus, e espera dele a boa, perfeita e agradável vontade, que é dele, não é a nossa, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu estou lá no www.igrejaredenção.org.br. Temos canal no YouTube, Igreja Batista Redenção. Temos lá vários estudos sobre jejum e oração também. Você pode me encontrar aí pessoalmente já que eu sou jovem, né, Cláudio? No Instagram? No Instagram, no @IsaacPereira1. Pode me achar lá. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Pastor Jonatas, Pastor Cláudio. Pode ter o 2, pode ter o 3, pode ter o 4, mas ele é o 1. Eu sou o 1. Ok? Então é Isaac Pereira 1. Maravilha. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, nós tivemos várias opiniões de ouvintes aqui. Infelizmente eu não consigo ler todas, mas eu quero ler uma específica aqui. Eu quero saber se vocês adivinham de onde essa pessoa mandou a mensagem. O importante do jejum é seguir a vontade de Deus. Matou, não? Raios. Matou? Raios. Matou? Lisboa, meu abraço, é o canal da Tia Poli. O importante do jejum é seguir a vontade de Deus e não apenas cumprir metas. Deus abençoa quem faz o jejum, quem busca a Deus o acha. Um beijo aqui de Lisboa. Muito obrigado aí o canal da Tia Poli pela sua participação aqui no programa. Eu fico feliz demais quando pessoas de outros países, né, mandam mensagem pra cá participando do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Mas vamos lá, o tema de hoje ele está relacionado obviamente ao jejum. A gente citou aqui a questão aí do jejum de Daniel, uma vez que muitas igrejas têm praticado o jejum de Daniel anualmente, ou seja, faz parte do calendário destas igrejas. Então, obviamente, nós vamos fazer a consideração sobre isso. Mas eu iniciei a minha consideração aqui, o pastor Isaac citou aqui algumas motivações, né, do jejum: espontânea, voluntária, secreta e temporária. E aí eu quero fixar o meu primeiro comentário nessa questão do secreto. E aí o pastor Jonatas citou a questão aí do não se enaltecer. E infelizmente a gente tem pessoas hoje no meio da igreja que infelizmente acabam propagandeando o jejum como uma forma de se dizer mais santo. Então é muito importante que nós entendamos isso, de que nós não devemos nos declarar mais santos que ninguém, mesmo porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós somos pecadores, nós somos falhos e inclusive erramos quando a gente quer ser mais santo que o outro ou demonstrar que somos mais santos do que o outro. Então o jejum não é que ele deve ser escondido no sentido assim, não vou ficar quietinho, ninguém pode saber, se alguém descobriu, agora eu estou em pecado. Não é nada disso. A questão é de você não se exacerbar o seu coração dizendo que você é mais santo do que o outro. Ou seja, é ser secreto no sentido de não fazer propaganda disso. Uma outra anotação que eu fiz aqui é que o jejum sem propósito se torna dieta. Ou seja, o jejum ele não pode ser assim, não, eu vou fazer o jejum, então o jejum é a abstinência de comida, então eu vou fazer o jejum. Bom, tem gente que faz o jejum assim, ele começa às 8h30, porque ele toma o café às 8, e depois ele termina o jejum ao meio-dia, e aí ele vai lá almoçar. Bom, isso não é jejum, né? Então, na realidade, o propósito está completamente equivocado. E a pessoa também fala assim, não, eu vou tirar o café da manhã para fazer o jejum. Bom, aí virou jejum intermitente, jejum de 16 horas, jejum de 24 horas. O propósito não é esse. O jejum é tempo de qualidade com Deus. Se você fizer um jejum, mas não dedicar uma vida de oração, não adiantou nada, você simplesmente abriu mão de comer alguma coisa, ou o jejum de tirar alguma coisa específica. Eu vou tirar o chocolate, eu vou tirar o café, eu vou tirar a carne. Tudo bem, eu acho que existe talvez um propósito nisso, e se o coração estiver bom diante de Deus, né? A Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém, né? Quanto mais fazer o jejum como convém. Então a gente erra, a gente é falho, mas o que vale é a intenção do coração. Então quando a pessoa ela faz um jejum
onde ela só tira algum alimento, mas ela não tem uma vida de consagração, uma vida de busca da presença de Deus, de nada valeu o jejum. Pode ser de 21, 22, 23, 44, não importa a quantidade de dias. Você simplesmente fez uma dieta, você não fez jejum nenhum. O jejum, ele precisa ter propósito, e o propósito deve ser a consagração, deve ser a comunhão com Deus, o se aproximar de Deus. Pastor, eu posso fazer o jejum por alguma causa específica? Bom, poder você pode. O que você precisa entender é que o nosso Deus é soberano e que não significa que fazer o jejum trará o resultado específico. Você pode pedir? Pode, assim como na oração. Eu orei muito para que meu pai fosse curado do câncer. Meu pai morreu aos 66 anos de idade. Choramos muito, dizendo, Senhor, por que o Senhor levou o seu pai, o nosso pai? Só que nós entendemos e acreditamos na soberania de Deus, que Deus tem um propósito para todas as coisas. O que me preocupa, queridos, é que as igrejas não estão percebendo que estão criando uma legião de ansiosos e estão criando uma legião de pessoas frustradas. Ou seja, a pessoa ela vai lá, ela faz 21 dias de jejum por uma causa específica na justiça. Aí o pastor não ensina. Aí ela vai lá, ainda faz o propósito financeiro, tome muito cuidado com isso, e aí acaba o jejum, aí a pessoa vai lá e não consegue realizar aquele propósito. Aí a pessoa volta dizendo, essa igreja não presta, ou Deus não me ouve, ou Deus não faz, e acaba jogando para Deus a conta. Então nós como líderes, aí eu falo com aqueles que são líderes, nós precisamos levar as pessoas a ter uma fé madura. Eu posso e devo pedir tudo o que eu quiser para Deus, mas entendendo que Ele é soberano e que será feito conforme a vontade do Pai. Mas se vai ser feito como a vontade do Pai, então eu não devo orar mais? Bom, se você não quiser orar mais, você não vai ter comunhão com Ele. Para mim, Cláudio, aí é uma coisa minha com Deus. Quando eu faço jejum, oração, consagração, eu me aproximo mais de Deus para que eu saiba qual é a vontade dele e não para impor a ele que faça conforme a minha vontade. Então, o propósito do jejum e da oração, no meu entendimento, é para me aproximar mais do Pai, saber qual é a vontade de Deus, inclusive para as causas específicas que talvez eu possa estar orando. Então, o jejum de Daniel, ele se aplica aos dias atuais como regra, como norma, como calendáriozinho? Eu creio que não. Eu creio que não é este o propósito. Mas também não condeno aqueles que fazem. Eu prefiro até aqueles que fazem do que aqueles que simplesmente esqueceram de Deus e vivem uma vida relapsa. Então o nosso caminho deve ser o caminho de busca pela presença do Espírito Santo. Mas eu diria que o ponto-chave, até pela consideração feita por um dos ouvintes, que talvez seja um grande aprendizado para nós hoje. Como nós precisamos buscar mais conhecer as Escrituras, porque a gente acaba sendo crente antena parabólica. A gente ouve uma verdade, transmite aquela verdade, porque o nosso líder falou, e aí a gente considera o cara como sendo papa. Então, ou seja, se ele falou, tá tudo certo, sem buscar efetivamente o que a Bíblia diz, sem buscar efetivamente aquilo que Deus tem reservado para nós. Então esse é um cuidado que eu creio que nós precisamos tomar nos dias de hoje. Vamos finalizar nosso programa com a nossa Word Cloud de hoje. A palavra mais citada, obviamente, foi jejum de Daniel. A segunda mais citada foi Espírito Santo, e a terceira mais citada, jejum com propósito. Vou na quarta também, que está na cola aqui, vontade de Deus. Olha, se nós entendêssemos que a vontade de Deus ela é imperativa, eu costumo dizer que eu não peço para Deus a vontade permissível, eu quero a vontade perfeita, porque a vontade perfeita dele é perfeita, simples assim. Obrigado, pastor Isaac, obrigado, pastor Jonatas, obrigado ao pastor Eduardo, que participou conosco. Todos na tela? Muito obrigado, tchauzinho para todo mundo aí, muito obrigado e até o próximo debate.